Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Wesley Podcast. Hoje nós falaremos sobre cardiologia e o meu convidado é o Dr. Silvio Póvoa. Acertei? Perfeito. Silvio Póvoa, que é graduado em medicina, tem residência em clínica médica e cardiologia. E aí eu já começo com uma pergunta que imagino que as pessoas devam fazer muito comumente para você. Cara, desde a década de 90, pelo que a gente tem de dados, doenças cardiovasculares, não sei se ainda é, mas até quando eu acompanhei eram as doenças que mais tiravam a vida das pessoas no planeta. É isso ainda? Com certeza, continua sendo. Muito prazer estar aqui, sou um fã seu, Wesley, então que massa que a gente está aqui. Fiquei honrado pelo convite. Doenças cardiovasculares de fato são... competem talvez com as doenças oncológicas ali, dependendo do local onde a gente está falando, do público especificamente, qual a principal causa de mortalidade na população. Mas chama atenção uma coisa muito mais importante, talvez é mais fácil prevenir hoje doença cardiovascular que doença oncológica. E a gente falha muito nisso. A gente sabe como prevenir hoje. A gente tem informação dos fatores de risco, o quanto que esses fatores de risco influenciam, o quanto intervir sobre isso vai prevenir o paciente ter uma doença cardiovascular, e mesmo assim, doença cardiovascular mata muito. Olha só. Que é diferente de algumas questões oncológicas, né? Uhum. Você tem alguns tipos de câncer que você não sabe como você vai prevenir. Apesar de outros, por exemplo, um câncer de pulmão, você sabe que o tabagismo é um fator de risco e que você reduzir o tabagismo, mas se for porque é um câncer de ovário, por exemplo, na maioria dos casos, você não sabe por que aconteceu. O infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca, muitas vezes o mecanismo fisiopatológico é muito bem entendido e intervir sobre isso a gente tem muita evidência de benefício. E mesmo assim a gente deixa passar batido. Olha só. Então, culpa nossa, profissional, e também talvez por uma inacessibilidade à informação, inacessibilidade ao dado per si, e talvez isso seja uma das coisas que eu busco trabalhar com. Fala assim, ok, eu tenho uma pessoa de 35 anos na minha frente. O que essa pessoa tem de fator de risco que eu posso pensar em intervir hoje que vai mudar esse evento aos 50, 55 anos? E chama um dado de atenção. Quando a gente vai falar sobre idade, quase 1/3 da população que tem o evento coronariano é entre 35 e 55 anos de idade. Então, assim, a gente tá falando de uma população jovem. É aquele cara que você fala, às vezes ele nem foi no médico ainda, né? Então, isso, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, eu comecei a falar, poxa, a gente tem que começar a pensar em intervir sobre essas pessoas. E eu não tô falando necessariamente medicação, que fique bem claro aqui. Mas uma conversa bem feita pode realmente mudar a vida dessas pessoas. Dentro dessas doenças cardiovasculares, quais são as que mais acometem a galera? Infarto mesmo? Como é que se divide isso? Infarto talvez seja o grande causador de morbimortalidade cardiovascular. Se a gente... Não só pela mortalidade do infarto, tem pacientes que infartam e você descobre só depois que ele infartou, na autópsia, que uma das principais manifestações de infarto é o paciente quer chegar ao hospital. Ele faz uma obstrução coronariana, essa obstrução coronariana faz com que o fluxo de sangue fique praticamente inexistente por um território. Esse território sobre essa obstrução ali, ele vai ter dificuldade de fazer os balanços elétricos das células, as polarizações ficam totalmente alteradas, foco arrítmico, faz uma taquicardia ventricular, isso degringola para uma fibrilação ventricular, o paciente vai a óbito. Então o paciente muitas vezes nem chega ao hospital por causa disso. E quando o paciente chega, muitas vezes dependendo do time que ele chega, o horário, o quanto tempo de exposição ao evento ele está tendo, ele pode ficar com perda da função dessa parede que estava sendo irrigada. Muitas vezes envolvendo uma doença, uma insuficiência cardíaca, que é uma doença com altíssima mortalidade também. E que tem tratamento eficaz, tem tratamento que funciona muito. Então, os eventos coronarianos, os eventos cerebrovasculares também, por exemplo, o AVC, eles não só são responsáveis por mortalidade alta, como também por morbidade alta, de tirar pessoas de capacidade de trabalho, tirar capacidade de qualidade de vida. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de um benefício individual, de, ok, essa pessoa deixou de ter um evento trágico, mas benefício público. O cara de 55 anos continua trabalhando, fazendo a função social dele ali. Ele deixa de ser uma pessoa...
agrega do ponto de vista socioeconômico para a população e não fica sendo um custo, entre aspas. É ruim falar custo sobre isso, mas eu entendo o que você quer dizer. E ele também não está ocupando uma vaga no postinho que seria totalmente evitável, né? Sim. Então, a gente tem que começar a conversar sobre intervenções precoces. O que eu posso fazer para mudar a vida dessas pessoas? E seria basicamente educação? Acho que começa por educação. E talvez o primeiro passo seria, ao meu ver, a gente ter na escola uma educação física mais forte e noção nutricional. Eu acho que esses são 2 pecados muito grandes que a gente tem. Se você põe uma pessoa desde a infância fazendo atividade física, isso fica muito habituado dentro da vida dela. A ponto que se ela fizer dos 3 aos 17 anos atividade física de uma forma regular, é possível que essa pessoa continue fazendo porque ela vai querer fazer. E noção alimentar também. As pessoas não têm ideia de quanto de açúcar, gordura saturada, calorias, sódio tem nos alimentos. Perfeito. E as trocas são esdrúxulas, né? Assim, por mais que tenha ali no rótulo, você pega o rótulo de um alimento, você consegue ver. A maioria das pessoas não sabe. Então, se a gente tivesse um pouquinho mais disso, talvez a gente tivesse um pouco mais de sucesso. Isso não é um problema brasileiro, não. Eu acho que é um problema mundial, assim. É um problema bem grande a nível mundial, sem dúvidas. Dentro dessas doenças da década de 90 até hoje, existe algum dado sugerindo um aumento na velocidade, uma redução? A gente tem sido mais eficaz. Porque a impressão que dá é que a galera tá treinando mais, tá se exercitando mais. Eu não sei se isso se correlaciona de alguma forma com esses dados. Isso sim, mas talvez para um público muito seleto. É uma bolha, né? A gente tem a nossa bolha. E eu pratico atividade física, você pratica muito bem. A gente acaba ficando dentro dessa bolha de pessoas que se exercitam. Se a gente dá talvez 10 passos para fora dessa bolha, o número chama muita atenção. Eu recentemente montei uma aula sobre prática de atividade física na população. E o Vigitel, que é um dado que fizeram, eles ligavam para as pessoas e estimavam o gasto calórico semanal delas, e considera-se que o sedentarismo seria talvez 2.000, 2.100 calorias numa semana de atividade física, então não exercício físico. 60% da população com mais de 60 anos não consome mais do que 2.100 calorias por semana. Ou seja, é muito pouco o consumo de energia das pessoas. O balanço energético é muito errado. Eu faço uma coisa muito frequente no consultório, que é pegar o aplicativo saúde do celular e ver quantos passos as pessoas deram. Óbvio, quando você pega um público de atleta que eu atendo às vezes, tem lá 15 mil, 20 mil passos e tudo bem. Mas quando você tira esse público de pessoas não ativas, a maioria das pessoas dão 2.500 passos, 3.000 passos e tudo. Isso então, é pouco? Muito pouco. Isso é pouco. O que seria mais ou menos um? A partir de 2.800 passos já começa a ter um pouco de benefício. Tem estudo associativo que a partir de 2.800 você já tem um benefício cardiovascular de redução de mortalidade cardiovascular e oncológica. Muito interessante que esses estudos de associação que tem em cardiologia sempre avaliam oncologia junto. É bem interessante isso. E quanto mais você vai subindo, melhor. Talvez assim, 7, 10 mil passos por dia teria um nível bem legal de benefício máximo. Assim. Ou seja, a pessoa está menos da metade. Muito pouco. A galera faz menos da metade. Assim, é muito frequente você ver 1.500 passos por dia. 1.500 passos por dia é muito pouca coisa, em média. Assim, óbvio, uma pessoa é nadadora. Às vezes, ok, mas isso é uma exceção. Né? Assim, Então, as pessoas são muito pouco ativas de forma geral, porque o mundo hoje permite isso, né? Hoje é muito fácil, a acessibilidade de tudo é muito rápida, cada vez vai ser mais rápida. Então a gente precisa de achar um jeito de correr atrás disso. Literalmente correr atrás disso. Exatamente. Você comentou, Silvio, que a gente teve um avanço aí nos tratamentos e que a gente tem tratamentos, né, para pessoas que têm problemas cardiovasculares, embora você deixou bastante claro que é importante a parte de prevenção e iniciar cedo essa prevenção. O que a gente tem hoje, cara, de tratamento? Assim, o paciente hoje, o médico, o cardiologista, ele tá com um bom arsenal de tratamento? Quais são as vias medicamentosas e as vias de estilo de vida? Digamos que chega um paciente no seu consultório com 40 anos, hipertenso, um paciente nesse nível, o que você tem hoje para ajudar essa pessoa? Vamos pensar então, talvez dividindo em prevenção. Vamos pensar, óbvio, o paciente chegou lá com infarto e tudo mais, hoje a gente é muito melhor em tratar aquele paciente chegando no infarto no pronto-socorro. Se a gente comparar hoje com o que era há 30 anos atrás,
esse cara morre muito menos, porque ele é reconhecido de forma mais fácil, o teste é mais fácil de ser reconhecido, e a gente consegue intervir, teoricamente, se a gente tiver uma situação de bom recurso, muito precoce. E recurso, estou falando, capacidade técnica de quem está atendendo esse paciente, e o recurso de medicação / procedimento, que geralmente é o cateterismo. Então, ok, esse cara, ele tem menor mortalidade hoje do que ele tinha 30 anos atrás. A evidência fala muito a favor disso, porque a literatura foi mostrando o benefício disso, então a gente foi incorporando isso na cardiologia, na medicina de emergência e tudo. E isso a gente melhorou bem, isso a gente é melhor. Mas talvez a gente não esteja tão bom em não deixar que isso aconteça. Existe um interesse cada vez maior disso, né? Apesar de que eu acho que esse termo de longevidade, vida saudável, ele foi um pouco... pessoas erradas pegaram esse termo assim na internet de forma geral, ao meu ver. Não sei se você tem essa impressão. Longevidade não é sair dando multivitamínicos para as pessoas e tudo mais. Eu é vou muito mais entrar complexo, nesse né? tópico, eu vou entrar com calma. E hoje, talvez, eu gosto de citar os fatores de risco que a gente tem e que fique bem claro. Quando eu chamo alguma coisa de fator de risco, eu falo que a presença disso tem efeito deletério e a intervenção sobre isso tem efeito benéfico. Senão, eu vou chamar de marcador de risco, que é a presença tem efeito deletério, mas a intervenção sobre isso não mostrou benefício, digamos assim. Pelo menos com o arsenal que você tem. Então, o que eu gosto de sempre ver que são os fatores de risco tradicionais que estão lá, que todo mundo já deve ter visto na televisão falar. Pressão arterial. A hipertensão arterial é uma doença que ela é assintomática. E culturalmente a gente tem o erro de pensar que isso dá dor de cabeça. Isso vira uma bobeira do tamanho do universo, assim. Por quê? As pessoas juram que não tem hipertensão porque não tem dor de cabeça e acabam tratando dor de cabeça com antihipertensivo. Isso vira uma meleca, assim. A ponto de pessoas tomarem antihipertensivo sem precisar chegar no pronto-socorro com a pressão baixa. Porque então, isso é um erro. Então, é uma coisa... E é fácil reconhecer hipertensão arterial sistêmica, não é difícil. A gente conseguiria... Na farmácia, né? Acho que você pode fazer. Periódico anual. Assim, não... Você consegue ver um paciente que está ali sob risco de ser hipertenso, história familiar, conversar e tudo, não é difícil. Outra coisa bem importante é o diabetes, e eu considero já que o pré-diabetes também. Que o pré-diabetes, que ali é a glicada limítrofe, que não é não mais normal, mas já virou doença, é uma doença que ela vai matar do coração. O que tem que tratar a diabetes? Não é para deixar a glicada bonitinha ali no seu exame laboratorial. Parabéns, sua glicada é ótima. É para reduzir evento cardiovascular. Você tem que provar. Inclusive, faz pouco tempo que a medicina começou a olhar desse jeito os tratamentos para diabetes, que fique claro. Tem tratamentos para diabetes que não reduzem desfecho cardiovascular, tem tratamentos que reduzem. Assim. E a outra coisa que não dá sintoma. O momento que for dar sintoma, você está atrasado 10 anos, 15 anos, você já deixou lesionar. A diabetes disso. O diabetes. Meu pai tem diabetes tipo 2 e ele só soube que tinha diabetes tipo 2 quando começou a parar de enxergar, cara. Aí ele foi medir a glicemia e estava em 600, 500 e pouco. E interessante. Ou seja, passou 5 vezes do... Então, passou muito tempo, ficou... Ele possivelmente estava com isso já estabelecido por 10 anos, por 15 anos. Assim. Exatamente. E você fala, é uma coisa que exige muito recurso se diagnosticar isso hoje? Não. Uma glicemia de jejum, hemoglobina glicada, não é uma coisa que é muito custoso, né? Não é um teste hardcore para você fazer. Um que me chama muita atenção e que eu acho que a internet tem atrapalhado muito a gente com isso é hipercolesterolemia. Níveis aumentados de colesterol. E quando a gente fala de colesterol, a gente grosseiramente divide colesterol bom e colesterol ruim, né? Essa divisão é uma divisão que não faz tanto sentido, mas eu acho que ela é educativa. Eu não vou explicar para o paciente sempre porque que eu acho que não é bom dividir. Mas a gente divide, quando você pega lá, tem o colesterol total. E você vai subdividir nesse colesterol total, que é o HDL, que tem, teoricamente, um efeito protetor. Hoje, depois a gente pode entrar nisso, alguns HDLs muito altos podem ser que não sejam um efeito protetor. E tem o que a gente chama de colesterol não HDL. Então, é tudo menos o HDL. Que geralmente é uma mistura de VLDL, LDL e o IDL, que é coisa pouca, acaba sendo irrisório. O VLDL e o LDL, eles estão envoltos por uma partícula chamada apolipoproteína B. Essa ApoB, toda partícula que tem uma ApoB ao seu redor
e tem menor que 70 nanômetros, consegue entrar por baixo do endotélio. E quando ela entra debaixo do endotélio, faz uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, no final das contas, é o que vai fazer uma placa de aterosclerose, um ateroma. Que seria o que é fator de risco para desfechos. Exato, que vai a longo prazo, isso é o bebê gatinho do tigre, que é o infarto, digamos assim. E eu consigo dosar essa ApoB hoje. Não é todo lugar que eu consigo dosar, mas dá para dosar. Toda partícula potencialmente aterogênica, ela tem então uma ApoB ao seu redor e uma ApoB isolada. Então, quando eu doso a ApoB, eu consigo dosar no sangue quantas partículas, teoricamente, potencialmente aterogênicas tem no sangue de uma pessoa. Seria muito mais direto a análise do que ver só LDL e o HDL. Do que ver o LDL e o HDL. Apesar de que, óbvio, eu não tenho isso sempre disponível, mas se eu tiver, eu acho que eu posso ter uma informação. Se eu não tiver disponível, eu posso coletar o não HDL, digamos assim. E é legal, já dá um dado legal. Muito legal, muito legal. E que eu possa intervir sobre isso. Eu vi um paciente que tem esse fator de risco, as intervenções são muito sólidas, seguras e eficazes. Então eu consigo fazer... estatinas, basicamente. Hoje, estatina é o tratamento mais famoso, mais validado. Eu realmente acredito em estatina. A gente tem praticamente 40 anos de estatina com validação. A gente tem outras coisas para ser utilizado. Ezetimiba é outra medicação que ela atua em um local, diminui a reabsorção de colesterol lá no intestino. Tem os inibidores de PCSK9, que é uma via lá intrahepática, que você consegue despencar o nível de LDL. Despenca mesmo, assim. O efeito é bem importante. Limitação é custo. E hoje a gente tem uma medicação que só tem ela, então vou citar o nome, que é o Inclisiran, que ela mecanismo um pouco de RNA mensageiro, que ela consegue também ter um efeito sobre esse PCSK9, uma via lá intracelular, que você consegue despencar o nível de colesterol LDL do paciente. E o interessante desse Inclisiran é que dura 6 meses. Olha você só, aplica, cara. 6 meses depois, que legal, você vai. velho. Problema é custo. Hoje ainda é muito custoso. Você tá falando de um valor mensal que o paciente vai gastar 25, 30, 40 vezes mais do que comprar um comprimido de estatina no mês. Deixa eu te perguntar, aproveitando o ensejo do assunto, hoje eu recebi uma DM de uma pessoa me perguntando que está muito preocupada com a avó dela, que a avó dela está apresentando sinais de esquecimento e que a avó dela viu na internet que isso provavelmente é causado pelas estatinas que ela está tomando. E que ela disse que o colesterol não é tão perigoso, porque ela viu médicos falar que colesterol não é perigoso. E aí ela está decidindo descontinuar a utilização do medicamento, a estatina, por achar que isso está associado com esquecimento. Faz sentido isso, cara? Já se acreditou nisso. Tem um trabalho bem legal, deve ser de 2018, que ele coloca LDL. Quão baixo é seguro? E ele vem justamente perguntar isso. Alguns efeitos colaterais que se diziam ser problemas de você tratar esses pacientes que poderiam vir. E na hora que foi ver, existia uma associação bem importante de paciente que utilizava estatina com esquecimento com alteração de memória. Mas, será que não era por causa do colesterol alto que tinha essa... Então, aí, na hora que vai ver... sabe muito... em estudos, até em humanos, e tanto em pré-clínico quanto clínico, que hipercolesterolemia está associada com o desenvolvimento de demência. E inclusive porque tem mecanismo macro e microvascular para desenvolvimento de demência. Exato. E na hora que você vai ver meta-análise, revisão sistemática do tema, é o contrário. Os pacientes que recebem estatina tem melhor funcionalidade neurológica a longo prazo. A gente fez em pré-clínico, em roedor. A gente testou estatina no modelo de Alzheimer. E, enfim, é roedor, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. E a gente viu lá, inibiu a HMG4 redutase e tudo mais, reduziu e tal, mexeu. E o animal ele tinha um efeito protetor contra o prejuízo de memória. E tem isso que eu achei estranho. Isso no ser humano também. Só que o que acontece? Você pega, pega essa informação, porque quem que usa mais estatina na população? Pessoas mais idosas com mais doença cardiovascular, faz sentido. Aí você pega, quem que tem mais esquecimento na população? Pessoas mais idosas com mais doença cardiovascular. Então, tá entrando juntos, são ramos da mesma árvore, não um que é causado pelo outro. Só que para explicar isso, né? E chega gente na internet trazendo desinformação e tudo. Uma das coisas que eu tento fazer na internet hoje é isso, validar isso. Eu acredito assiduamente em reduzir colesterol LDL como uma forma de prevenir doença cardiovascular. A fisiopatologia estabelecida, estudo de prevenção primária estabelecido, estudo de prevenção secundária estabelecido. O jeito de reduzir é seguro. A estratégia para redução é segura. Então,
é muito seguro, na verdade. É extremamente seguro. Tanto que você mantém a prescrição medicamentosa para esses pacientes, até nos pacientes mais graves da medicina que estão no meio de uma UTI, com toda a disfunção orgânica possível. Olha só. Então, e você coloca isso no paciente que está o mais grave. O cara está infartando hardcore lá. Você coloca, isso tem benefício para ele. Então, essas desinformações que chegam. Um dia eu vi um reel no Instagram de um farmacêutico falando que o paciente que usa estatina causa rabdomiólise, aí sobe muita CPK, e essa CPK vai fazer uma lesão renal aguda e o paciente fica dialítico. Eu falei, gente, a taxa disso é muito baixa, de rabdomiólise. E quando acontece uma rabdomiólise, 99,9% das vezes não geram lesão renal aguda e não leva o paciente para UTI nem para diálise. Só que isso assusta as pessoas. Claro. Um jeito comercial hoje de lidar na internet é assustar as pessoas, né? E quando você assusta as pessoas, você vende uma proposta. Você tem uma proposta terapêutica e tudo. Sem falar das várias outras coisas que você tentam reduzir LDL ali, que falam que reduz e não reduz, né? Vai pro natural. O natural é mais saudável. E você vai ver, o natural não é nem eficaz, nem estudado, nem saudável, né? Então, óbvio que eu não acho que a gente tem que medicalizar todo mundo, que fique bem claro. Mas quando a gente está falando sobre redução de LDL, eu acho que é uma intervenção a longo prazo, que isso está claramente associado com a doença que mais mata no mundo. Você reduzir isso, tem estudo com solidez que você reduz desfecho em população de meia idade a cada 38 miligramas por decilitro, que é um milimol de colesterol que você reduz dessas pacientes em prevenção primária, ou seja, paciente que não teve evento, você reduz de 15% a 20% a taxa de infarto e de AVC. Então, assim, em 5 anos. Que é um tamanho gigante, né? É enorme. Em medicina, assim, não é normal achar isso, né? A gente não consegue provar nada em medicina, né? A maioria dos estudos são desfecho neutro. Assim, a gente não consegue... Tudo não dá certo na medicina, né? Então, eu acho realmente que a gente está falando... E existe um erro de concepção que eu acho que é bem importante a gente tem que sempre colocar aqui. Bons hábitos de vida se associam com redução de risco de hipertensão, de diabetes, de hipercolesterolemia. Isso fica bem claro. Mas não quer dizer que o paciente que tem bons hábitos de vida está isento de ter isso. Então, eu tenho triatletas no consultório com 8% de gordura corporal com colesterol LDL aumentado. Ok, isso. Eu tenho triatleta que é hipertenso no consultório. Ok, eu vou tratar esse cara do mesmo jeito. Esse cara, o fato de ter os hábitos muito bons não quer dizer que você está isento do risco de ter doenças metabólicas. Então, sempre vou atrás disso. Quando você... A gente hoje, então, tem um razoável grau de certeza, que é difícil usar a palavra certeza na ciência, mas a gente tem bons motivos para acreditar, para concluir que o LDL é um fator de risco independente para desfecho cardiovascular. Sim. E que atacá-lo é um ponto importante para reduzir desfecho cardiovascular. A estatina está 40 anos no mercado? Talvez você está falando de 87 ali. E isso para quem não é da área, galera, é bom entender que ela passou por um dos crivos mais importantes, que é o tempo, né? Sim. Cara? É uma estratégia terapêutica muito robusta. É muito antigo, né? E o HDL, como é que é? Porque a gente se escuta falar que é bom ter mais, porque ele limpa as artérias. Isso. Popularmente a gente escuta isso. Como é que é? O HDL, ele consegue fazer o que a gente chama de efluxo do colesterol, né? Ele tirar o colesterol da placa, digamos assim. Ele é envolto por uma outra apoliproteína, que é a ApoA. Você consegue dosar no sangue, se você quiser também. Mas tem mais do que uma ApoA por partícula de HDL, então ela não é tão específica quando eu dosar uma ApoB, por exemplo. Mas o HDL, qual que é a função dele? Ele vai estar fazendo o transporte reverso disso e sabe-se que o HDL tendendo a mais alto, ele é protetor relativo ao HDL mais baixo. No passado, tentou-se dar medicação para subir o HDL. Cara, vamos ver de qual. Se isso aqui pode reduzir desfecho cardiovascular. Subiu o HDL, mas não reduziu o desfecho. Foi feito com ácido nicotínico no passado. O paciente tinha muito coceira, muito prurido, muito racho cutâneo. E não conseguiram provar que isso reduzia desfecho cardiovascular. Talvez até piorava um pouco o desfecho cardiovascular. E tem alguns pacientes que com HDL muito alto podem estar demonstrando talvez um HDL disfuncional. Na verdade, não é porque tem HDL demais e tá bom. É porque o HDL não é bom, então o corpo acaba produzindo um pouco demais. Hoje se acredita em uma curva em U, de um invertido em HDL, que chegando ali em torno de 70, 90 seria pontos ótimos e depois disso a gente estaria demonstrando uma falha, digamos assim, desse HDL. E aí abaixo de 30 também. E abaixo de 30. Abaixo de 40 a gente já começa a falar de um pouquinho de mais risco e tudo. Então, de forma farmacológica não vale a pena mexer nisso. Não quer dizer que
de forma habitual eu não tenho benefício disso. Então, de intervenções dietéticas, exercício físico sobe um pouco de HDL, talvez comece a comer um pouquinho mais de gordura insaturada, monoinsaturada tem um pouquinho de benefício nesse sentido, mas é pouco. A gente consegue subir 1, 2, 3, 4 pontos de HDL nisso aí. Não é nada de muito mágico. Então, qualquer coisa que a galera enxerga na internet aí de produtos que prometa subir um monte de HDL e diminuir LDL, fica com o pé atrás. Tem um estudo de 2021, talvez, chama Sport Trial. Foi um estudo americano que eles pegaram rosuvastatina na dose de 5mg e um monte de suplementação. Colocaram alho, colocaram, se eu não me engano, colocaram ácido turmérico. São coisas que se vendem como... Que se vendem como redução. Nenhuma delas reduziu o LDL. Só rosuvastatina. Okay. Nenhuma delas mesmo. Então... o Redis Rice colocaram nesse estudo também, então nenhuma foi eficaz para isso. E mais do que isso, assim, fique bem claro, eu não tenho só que reduzir o valor laboratorial, eu tenho que provar que essa intervenção reduz o desfecho. O valor laboratorial é um desfecho substitutivo, né, que eu às vezes uso para ver. E estatina se provou benéfica, ezetimibe em associação com estatina sim, o ácido bempedóico que não tem no Brasil, mas se provou benéfico, talvez venha. As bempedóico é legal, parece muito uma estatina, só que ela não tem efeito muscular. Então, saiu ano passado o estudo, foi o Clear Trial, que mostrou que era benéfico você utilizar para esses pacientes que tinham intolerância muscular à estatina. De 1 a 10% dos pacientes podem ter intolerância muscular. Estatina, dor muscular com utilização de estatina. Na maioria das vezes é um efeito nocebo. Ele ouviu falar... Aí ele vai treinar musculação e tem dor muscular, ele culpa a estatina. Tem um estudo bem legal que eles pegaram pacientes, 3 grupos, um recebia nada, outro recebia placebo e outro recebia estatina. Taxa de dor muscular em quem não recebia nada, 6%. Taxa de dor muscular no paciente que recebia placebo, 14%. Olha só. Taxa de dor muscular no paciente que recebia estatina, 15%. Ou seja, o atribuível à estatina é 1%. Ali. Tô falando que não acontece? Acontece. Assim, minha mãe teve mialgia com estatina. Foi trocando e tudo, a gente conseguiu achar uma forma que hoje está muito bem para ela, e obrigado. E tem pacientes que tem. Ano passado eu estive no consultório 2 pacientes que claramente tiveram mialgia induzida por estatina. Quer dizer que isso não aconteça. Mas talvez não seja tão prevalente nisso, quanto a gente atribui a selo. Então, esse seria uma coisa para ser levada em consideração. Se alguém está ouvindo aqui é médico e tudo, às vezes vale a pena sempre dar um recheck e tudo. Perfeito. E a gente tem hoje, Silvio, aproveitando aí que você é da área da cardio e que a gente está falando sobre dislipidemias, né, hipercolesterolemia e etc. Aliás, a minha tese de doutorado que eu defendi na terça-feira, eu trabalhei com animais nocautes para o receptor LDL. Que legal. Então eles apresentam hipercolesterolemia familiar e é realmente assim, cara, os animais em termos de testes cognitivos, testes de memória... teste de comportamento do tipo depressivo, teste do comportamento do tipo ansioso, todos eles têm sérios problemas, assim, o colesterol deles vai até... No roedor, o roedor controle é 160, o LDL, e no nocaute para o receptor LDL vai para 600, 700. E eles apresentam muitos problemas, principalmente na idade avançada, assim. Sim. Então eu me interesso bastante pelo tema. Sim, eu sou um aficionado também. E, cara, hoje o que a gente vê... como um fator exógeno que mexe bastante nos lipídios, são hormônios, né? Sim. Isso é um dos problemas modernos, eu Os acho hormônios, que a gente tá lidando. Acho que ninguém nega que ele mexe nos lipídios, pelo que a gente sabe, principalmente aumentando, é o combo perfeito, né? Ou melhor, perfeito para o malefício. Ele aumenta LDL e reduz HDL. Sim. Né? Os estudos mostram que pacientes que utilizam ou pessoas que utilizam, como é que tá? Existe dose segura? Quem faz TRT está exposto e aí a TRT é indicada. TRT, para quem não sabe, é reposição de testosterona. Aí a TRT ela é indicada para de fato quem precisa, desde que não ultrapasse o valor fisiológico, ele não está enquadrado dentro de um contexto de risco. Como é que tá o cenário assim para uso de hormônio? O hormônio talvez seja um dos grandes problemas que a gente está vendo no começo desse século. Eu vou jogar isso junto com o vape. Assim, a gente está vendo uma população jovem que não vai se dar muito mal. Está se dando muito mal por causa disso. Só que as pessoas sofrem caladas. Ninguém fala que deu problema. Então, a gente não vai ver isso durante
as pessoas citarem sobre isso, porque a gente só vê o corpo bonito na internet, a gente não vê internação hospitalar, que acontece, que fique bem claro. E óbvio, quando eu pego um paciente, eu cito isso na internet, eu não cito porque eu não quero que o paciente seja reconhecido, que ele saiba que eu estou falando sobre ele. Claro. Mas acontece toda semana. E o que acontece? Quando a gente fala sobre o hormônio tem uma questão muito importante que é ele tem um ciclo de produção, pico e redução. Sempre que eu dou um hormônio de forma exógena para uma pessoa, eu estou levando em consideração, mesmo que eu esteja dando em doses fisiológicas, que esse ciclo está sendo quebrado. Então, por exemplo, estou fazendo uma TRT com o paciente, está recebendo 100 mg de testosterona a cada 2 semanas. A cada 1 semana e meia, 2 semanas, ajusta. O hormônio vai ficar num platô, o tempo todo no sangue dele, que é diferente do pico matinal que ele tem de testosterona. Então, eu não posso falar que uma TRT seja a mesma coisa de um paciente com testosterona fisiológica, porque o comportamento disso no organismo é potencialmente diferente. Quando a gente fala sobre o excesso do hormônio esteroide anabolizante no organismo, a gente está falando sobre aumento de risco cardiovascular e é muito plausível que isso aconteça. Eu tenho algum estudo duplo cego randomizado dando esteroide para um grupo, não dando esteroide para o outro e vendo a longo prazo efeito cardiovascular? Não tenho e acho que não deveríamos ter. Igual a gente não tem com tabagismo. E isso é um argumento que a internet traz. Mas você não tem evidência que faz mal. Tem. Porque todos os fatores de risco cardiovasculares potencialmente podem piorar com hormônio em dose excessiva. A gente vê uma tendência a aumento de colesterol LDL, a ApoB sobe da mesma forma, uma tendência muito importante à queda de HDL. Isso é uma questão de dose e resposta, então torna ainda mais plausível que isso seja efeito deletério. Uma piora de função endotelial muito importante. Eu tenho visto muito, e minha experiência não serve como exemplo, mas eu tenho visto muito dissecção de artéria vertebral no pronto-socorro em pacientes com utilização de hormônio. É praticamente semanal. Isso? A vertebral, aqui, o que possivelmente está acontecendo? Esses pacientes com utilização de hormônio perdem a função endotelial. O endotélio, a gente tem que encarar o endotélio muitas vezes como um órgão mesmo. Ele tem uma função orgânica de dilatação, de contração, de produção de óxido nítrico, de própria sinalização para outros pontos. E utilização de hormônio em dose suprafisiológica faz com que o paciente perca muito essa função endotelial. Doença cardiovascular a longo prazo também. A aterosclerose gera isso. E disseca a vertebral. Vamos pensar que está o vaso sanguíneo, como se fosse... Imagina que o vaso sanguíneo fossem lâminas de papéis e elas estão bem aderidas uma à outra. Um sorvete napolitano, digamos assim. E que tá chocolate, creme, morango e a parte do chocolate desprende do creme. Entendi. Então disseca a artéria. Entendi. E eu tenho visto isso com uma certa recorrência que me chama atenção a associação grande. Pega por ultrassom isso? Geralmente é por tomografia que a gente vê. A gente pede... Faz uma cefaleia num padrão estranho e você fala assim, essa dor de cabeça é nova. Caramba, vamos investigar. E a gente faz a aula de tomografia e consegue ver. E isso é consequência de hiperlipidemia? A minha impressão é que não é necessariamente pelo colesterol, pela perda de função endotelial. Assim, óbvio, eu tenho uma evidência muito clara disso, mas eu tô vendo muito, assim, caramba, muito mesmo. Cara. Me chama muita atenção. E os médicos, de forma geral, que trabalham com emergência e tudo... Tem em protocolo de dor torácica, por exemplo, de hospitais grandes no Brasil, a gente já está colocando a utilização de hormônio como fator de risco. Fala assim, o cara usa hormônio, porque às vezes chega o paciente de 35 anos ali, você fala assim, ele não tem hipertensão, não sabe que tem às vezes, não tem dislipidemia e nem nada. Por que tá tendo essa dor torácica? Você põe o hormônio ali, você vê que talvez tenha alguma coisa acontecendo para ele. Uma tendência importante de aumento de pressão arterial, corrobora o sistema adrenérgico, aumenta ali o que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto que a testosterona parece muito com a aldosterona, né? Se for ver, a formação delas é muito parecida. Então você tem ali uma tendência da testosterona ocupar receptor de aldosterona. O receptor de aldosterona a nível de miocárdio ele é responsável por um switch de célula muscular para fibrose. Então a tendência maior de fibrose, tanto que eu bloqueio a aldosterona, tratamento de insuficiência cardíaca para reduzir esse efeito. Então a gente acaba vendo isso e a gente tem visto insuficiência cardíaca em pacientes que utilizam hormônio. Eu atendo semanalmente no consultório. Isso. Pacientes jovens, utilização de hormônio, sem nenhuma outra doença cardiovascular estabelecida que começam a perder função cardíaca. A primeira perda de função que a gente vê acontecer é a função diastólica, uma dificuldade maior do músculo cardíaco de relaxar.
Depois a gente começa a ver ele dando sinais que a função sistólica vai começar a perder. Uma coisa que a gente pode ver com o ecocardiograma, com o protocolo chama Speckle Tracking, o ecocardiograma com o strain longitudinal global. Esse nome é enorme. Olha que nome bonito pra botar no filho. Tipo Elon Musk, né? Dando nome dá uns códigos lá. E você começa a ver já que ele começa a perder um pouco da função, apesar de macroscopicamente a função tá preservada, mas você consegue ver com software que a função... Essa perda de função não é pela luz tá diminuindo. Não. Mesmo sem diminuir... Você vê pela diferença do espaço entre duas fibras, você consegue pelo software ver. Isso tem que variar 18%. Você começa a ver uma redução disso já. Isso começa a ver precoce. A gente usa isso muito em cardio-oncologia, para toxicidade por quimioterápico, que às vezes acontece. Mas a gente tem usado, às vezes, nesses pacientes com hormônio e isso começa a alterar. E tem paciente que já perde realmente a função de forma macroscópica. Você vê ali no ecocardiograma que o coração bate fraco. A gente tem um parâmetro chamado fração de ejeção, que é basicamente quanto de sangue sai de cada batimento do coração ali. Idealmente, isso tem que ser maior que 50%, 55%. E a gente chama de doença já quando o paciente tem claramente menor do que 50% e principalmente menor do que 40% dessa fração de ejeção. Você pega uns moleques de 30 anos assim, cara. Eu tenho no consultório semanalmente. Caraca. É por isso que tem alguns bodybuilder que ficam cianótico? Eu acho cinza. Que tem. Eu acredito que muitos desses pacientes já têm um componente de insuficiência cardíaca não diagnosticado. Assim, porque ele pode acontecer no primeiro momento ter uma coisa de insuficiência cardíaca de alto débito, que é um paciente com demanda metabólica tão grande que o coração não consegue compensar. E tem que lembrar, o bodybuilder, ele é um cara que toma esteroide para ganhar músculo, certo? Então, se ele treina o bíceps, ele vai ter hipertrofia do bíceps, do quadríceps, do deltoide, do latíssimo e tudo mais. O coração é um músculo que bate o dia inteiro. E a carga desse músculo, que é o coração, é a pressão arterial. E o que acontece com esses pacientes? Eles são hipertensos. Então, ele está aumentando a carga num músculo que está recebendo esteroide. O que esse músculo começa a acontecer? Ele começa a hipertrofiar para dentro. Olha só. Faz uma hipertrofia aí concêntrica. A luz diminui e não consegue ejetar. Exato. Né? Ele tem uma dificuldade de relaxar, ele recebe mal sangue e depois de um tempo ele começa a dilatar. Então a dilatação acontece num segundo momento dessa história, digamos assim. E o cara que fala, não, mas a gente faz cardio e tal, o cardio conseguiria suplantar isso? Atenuar, talvez. Atenuar. É um paraquedas. É um paraquedas para um avião ruim e não uma troca por um avião bom. Assim, tá bom. Mas cardio é essencial para esse pessoal. Para todo mundo, pelo que eu sei. A gente vai entrar depois com calma. Mas para essas pessoas é uma coisa que todo mundo fala. O cara fala para mim, doutor, eu vou continuar usando hormônio, faça chuva, faça sol, eu entendo tudo que você me falou, sua orientação é totalmente pertinente, eu entendo isso, mas eu quero continuar usando. Cardio. Ok. No mínimo 30, 60 minutos em zona 2 ali, porque existe um racional fisiopatológico que isso seja interessante para esse paciente. Eu tenho estudo, claro, para isso não. Tá, mas não é a caminhadinha, tem que dar um... Tem que ter uma certa ofegância. Ele tem que... Quando eu faço isso, eu consigo tornar o shift metabólico celular para utilização mais de ácido gráfico energético, eu consigo fazer com que aumente o retorno venoso, uma dilatação do ventrículo, essa dilatação do ventrículo talvez pode atenuar um pouco desse efeito, sem falar do benefício metabólico, que isso pode ajudar um pouco mais no metabolismo de óxido nítrico e redução de pressão arterial. Esses caras são hipertensos. Esses pacientes portadores que usam esteroides anabolizantes, muitas vezes são hipertensos não diagnosticados. Assim, muitos mesmo. E a gente estava falando sobre o fator de risco para doença cardiovascular, a gente está colecionando. Quando eu estou falando aqui sobre efeitos colaterais, olha que eu estou falando só de coração, né? Assim, não estou falando de outras coisas. A gente está falando de fatores de risco que vão acontecer. Alguns pacientes a gente vê alterar metabolismo glicêmico, apesar de que a reposição de testosterona no paciente que tem deficiência se associa com melhora do metabolismo glicêmico. Então, o paciente tem deficiência de testo, que você dá testosterona para ele melhora o metabolismo glicêmico. Faz muito sentido isso. Alguns pacientes que você dá testosterona exógena, não necessariamente. Aí talvez pode até piorar. Apesar de não ser tão bem descrito isso. Não é tão claro quanto o efeito sobre insuficiência cardíaca, sobre pressão arterial, sobre metabolismo de óxido nítrico, sobre lípides, nem nada nesse sentido. Mas a gente acaba vendo isso. E o que me chama a atenção? São pacientes de 30 e poucos anos de idade que estão recebendo 4 classes medicamentosas só para insuficiência cardíaca. Assim, chama muita atenção. O cara é jovem. A gente tem uma... O pessoal fala que não é legal ter doença de idoso em jovem, né? Isso não pode acontecer. Se isso estiver acontecendo, a gente está falando de uma epidemiologia bizarra, que a gente vai começar a ver muito problema disso. E tem uma coisa que legal que eu tenho esse espaço para conversar aqui com você, que os congressos de medicina não estão conversando sobre isso. O que você acha que é lobby, cara? Não sei. Eu acho que talvez esse paciente
ele esteja traumatizado com a procura ao médico. Porque muitas vezes, em diversos cenários, esses pacientes, eles recebem um rala do médico. Ele, tem que parar de tomar isso, o que é isso e tudo. Esse cara não quer ir no médico. E muitas vezes esse paciente tem uma certa dependência psicológica do hormônio. Sim. Isso tem, claro, a gente talvez esteja falando de 30% de dependência do sistema nervoso central. Porque, o hormônio você se sente bem, né? Isso, assim, energia. Você fica mais forte, você treina melhor, você precisa dormir shape, menos, você tem recupera a parte melhor. Estética, social. Sua libido fica mais alto. Você vai tolerar retirar isso da sua vida? Se não fosse o efeito colateral, seria mágico. Eu brinco com todo mundo. Eu falei, cara, se isso fosse bom, eu tava tomando. Careca eu já fiquei. Eu adoro fazer esporte. Eu sei tratar a doença cardiovascular. Por que eu não vou tomar, sabe? O cara já teve. Quem tá ganhando muito é a galera de implante capilar, hein, cara? O pessoal tá lavando dinheiro aí com o pessoal dos hormônios. O business tá gerado, né? Cara, olha só. Inclusive, a gente fala pro paciente suspender antes de fazer, né? Inclusive as mulheres, né? Cara, fica uns 2 meses pelo menos sem usar pra o implante pegar, né? Velho. Porque o folículo capilar ali, na hora que você põe ele, o DHT, né? Ele que faz a vasoconstrição e a perda do vaso sanguíneo e o cara acaba perdendo o cabelo, né? Você falou em mulher, cara, e a mulherada também? Você pega umas pacientes mulheres lá... Não é infrequente, viu? Inclusive, o que me chama muita atenção, que me deixa entristecido, a gente estava até conversando em off aqui, são as pacientes que tomam e não sabem. Assim, entra como suplemento. Assim, no meio da fórmula de suplemento que ela está utilizando ali, ela foi descobrida. Era um suplemento para ganho de massa muscular, era oxandrolona, que é um esteroide anabolizante. Olha só, assim, cara. E que fica tomando. E oxandrolona não vem, ela não sobe a testosterona no sangue, né? A pessoa dosa, tá lá, tá normal e tudo. Então, a testosterona não tá supressa, né? E ela tem também efeitos colaterais como o texto. Aí ela pode ter acne, ela pode ter alteração de voz, ela vai ganhar massa muscular e tudo. Dizem que o oxandrolona se dá muito para mulher porque o efeito dela androgênico é baixo, teoricamente, né? Mas tem pessoa que responde com o efeito androgênico absurdo. Então é muito individual. Queda capilar, acne, alteração de voz, pomo de Adão fica mais evidente. Caramba, então pode acontecer. Cara. Então a gente tá falando de uma epidemia, assim, e que essa epidemia, a gente já está começando a ver repercussão, mas se a gente está falando, se isso altera fator de risco cardiovascular, a gente tem que lembrar, fatores de risco cardiovasculares são coisas que são colecionadas a longo prazo. A gente talvez esteja vendo os pacientes que têm muito azar metabólico e já começam a fazer doença precoce. Isso. Mas é muito possível que a gente vai ver muito mais gente ainda. Quanto mais tempo, maior o fator de risco de exposição vai gerar problema para esses pacientes. O que eu leio, né? Como desfecho futuro aí. Eu imagino que essa galera de 15, 18, 20, 25 até 30 anos que começou a utilização de esteroides anabolizantes para fins estéticos em doses suprafisiológicas agora, 2020, 2022, eu imagino que isso vai se refletir num dado epidemiológico, talvez lá por 2040, 2035. Sim. Aí sim a gente vai ver o real impacto, porque vai ter dado tempo dessa dose suprafisiológica resultar em gerar desfechos. Todos os problemas, né? E porque, vamos pensar, se o cara está colecionando uma placa ali na descendente anterior, que é uma das coronárias. Essa placa está 10% não dá sintomas, está 20% não dá sintomas, está 30% não dá sintomas, 50% geralmente não dá sintomas. Talvez quando ela está em 70% de obstrução que ela vai dar sintomas, mas a doença está sendo colecionada ali, está passando. E existe uma responsabilidade dos médicos que têm prescrito isso de entrarem no papo de que colesterol não dá problema e toleram os pacientes ficarem com nível de colesterol aumentadíssimo, de sequer medirem a pressão arterial desses pacientes. E isso para mim é semi-criminoso, porque você dá uma coisa pro cara que sobe a pressão arterial dele e você não se dá o trabalho de medir a pressão arterial dele. Assim, ou pede para alguém medir para você, né? Se é preguiçoso, se é uma estrela muito grande que você não pode medir a pressão arterial do paciente, pede um mapa pro paciente, dá uma olhada nisso, vê com carinho. Passar na farmácia, R$5. Faça alguma coisa, né? Isso a gente tem visto, e assim, tudo que eu tô relatando aqui eu vejo na prática no consultório. Eu tenho meus pacientes que aconteceram isso com eles, assim. E tem alguns pacientes que já chegam e falam assim, doutor, mas não, tô tudo bem, essa disfunção diastólica, essa hipertrofia ventricular esquerda acontece todo mundo que usa hormônio, isso aqui já é esperado, né? Eu falei, esperado mas normal não é. Assim, a gente não pode
tornar o que é esperado de uma doença uma normalização, né? E tá tudo bem eu ter. Tá tudo bem, toca o barco, assim, né? Não é, assim. Então a gente tem que começar a chamar atenção para isso, mas ao mesmo tempo esse paciente tem que ser acolhido. Ele tem que... Não é pra gente ficar rezando missa de uma forma agressiva na cabeça deles. Eu acho que esse cara tem que... Beleza, cara, vem cá, vamos trocar uma ideia. Me conta disso, qual motivo você tá usando. Um eventual vício... Sim. Ou, né, aderência exagerada. Os meus pacientes que pararam de utilizar, nenhum foi na primeira consulta. Assim, foi voltando, conversando, vendo, trocando ideia. Aí eles pararam, entenderam. Ok, faz sentido tudo isso. A gente precisa estabelecer a relação médico-paciente, trocar ideia com ele, abraçar ele e falar assim, cara, eu tô do seu lado, tamo junto, vamos ajustar aqui, você vai mostrando dado para ele, vai se convencendo. Aí sim, beleza. E porque não é um processo fácil também, né? Você sair da ideia de sou um super-homem pra, ok, deixa eu voltar pra minha vida normal, não é legal, não é fácil, não é simples. Precisa de uma equipe multiprofissional ao redor do paciente. Esse paciente vai ter possivelmente um distúrbio psiquiátrico nesse meio tempo. A retirada do hormônio é difícil. Você está tirando uma coisa que fazia muito bem que vai ficar zerada para ele praticamente. Então é um processo dificultoso. Deixa eu te perguntar, cara. E esses danos aí, depois se o Gabi tiver alguma pergunta, Gabi, já vai organizando aí que eu libero para você depois. Que você ele é da educação física e tal, estuda essas coisas também. Ele tem interesse sobre essa área. Beleza, então o paciente chegou lá, tá com insuficiência cardíaca, tá hipertenso, utilizando hormônio. Esse cara, ele volta ao normal, assim, ou como é que faz? A gente tem 2 estudos conflitantes com isso. Eu vou falar desses 2 estudos, depois eu vou falar o que eu tenho visto na minha prática. Tem um estudo que chama Haarlem, que foi na cidade de Haarlem, se não me engano, na Holanda. Eles pegaram os pacientes que usavam hormônio e eles viram diversos desfechos. A mediana de dose utilizada era 900 miligramas semanais. O pessoal tem uma ideia, o fisiológico em torno de 50 a 100 miligramas, 70 a 100 miligramas semanais. A mediana. Caramba, cara. É coisa pra caramba, assim. E a galera usa mesmo, assim. Isso não é irreal, assim. Isso quase 1 grama por semana. Sim. Meu Deus. Isso não é irreal, assim. Não, eu entendo isso é muito recorrente. É real, mas num estudo de população... eles pegaram a população de utilizar... Se você olhar no Mr. Olímpio, Talvez se você... Atleta... utilizando dose. E esses caras, eles faziam hipertrofia, eles faziam disfunção sistólica, alguns faziam disfunção diastólica, e a retirada do hormônio se associou com melhora dessas questões. Mas tem um estudo publicado no European Heart Journal no final do ano passado que mostrou que população que nunca utilizou, população ex-usuária, população usuária de esteroides anabolizantes, o ex-usuário está muito mais próximo do usuário do ponto de vista de função cardíaca do que do não usuário. Então, óbvio, ele é melhor, você melhora ele, mas esse cara ainda pode ficar com disfunção. Fica com sequelas. Existem pessoas que passam do ponto da volta. Porque esse Haarlem Study, por exemplo, acompanharam por 1 ano os pacientes. Que tem o fator genético, né? Às vezes você já é um cara que você tem predisposição à hipertensão. Ou você é um cara que não faz tanto cardio. Ou você é um cara que já tem uma predisposição à dislipidemia. Você tem história familiar de doença arterial coronariana precoce, seu pai infartou aos 45 anos de idade. Então, essa individualização é importante. Os pacientes que perdem função, que falam assim, que a fração de ejeção piorou ali, na minha experiência, que fique bem claro, eu não quero falar que minha experiência serva para todo mundo, mas com tratamento otimizado para insuficiência cardíaca, a gente brinca de quarteto fantástico, que são 4 medicações que a gente utiliza direcionadas para esses pacientes. A recuperação da fração de ejeção melhora a sintomática, contanto que a gente esteja com a retirada e indo para a dose fisiológica de hormônio. Então, assim, a retirada parece ser uma condição sine qua non. Assim. Sim. Tem que tirar. É meio que eu tirar o lança-chamas no meio de um fogaréu, assim, digamos assim. Apesar de tem pacientes que continuam usando que a gente recupera parcialmente ali, sabe? Isso que fique bem claro na minha experiência. Assim. Então tem esses conflitos de estudo, a gente fala de populações diferentes e tudo, mas a gente... E muitas vezes a gente não sabe muito assim, como é que esse cara vai evoluir. Mas se eu atribuo esse como fator lesivo, eu tenho que pensar em tirar isso. Porque tem um efeito direto do hormônio na célula cardíaca, mas também efeito indireto que é a formação de aterosclerose e tudo. E às vezes a gente tem que investigar a doença coronariana num cara de 35 anos. E isso acontece. Assim, eu tenho pacientes que já infartaram jovens. E nos livros de medicina você olhava normalmente o quê? Como que idade que a galera começa a infartar? A gente sempre pega o fator de risco cada 50, 60 anos, né? Então, se você não...
para quem estuda medicina, faz clínica, cardio e tudo, medicina de emergência, a utilização de esteroides anabolizantes é um fator de risco. E uma coisa muito interessante, o paciente não chama de medicação. A gente tem uma pergunta de praxe quando a gente está avaliando um paciente no consultório ou na emergência. O senhor usa alguma medicação? Não uso nada. Suplemento, vitamina, alguma coisa para melhorar a performance? 4.000. Aí o cara, a resposta básica, whey protein, creatina, aí ele fala sobre a testa. Ele nunca começa falando sobre isso. Assim, não associa, né, cara? Então, eles não encaram-se como uma medicação. Isso é uma coisa que chama a nossa atenção. Olha só. Muitas vezes você vai atrás, depois você vai ver que o cara... então, olha só. O jeito de fazer a pergunta talvez seja importante também. Porque às vezes passa um fator de risco. Tem alguma aí, Gabi, sobre esse tema, cara? Então, beleza. Qualquer coisa você anota aí, no final a gente faz. Bom... Existe até falando sobre esse tema, e é um tema que eu vejo que você, até dentro dessa temática, é um tema que eu vejo que você comenta muito nas suas redes sociais, e eu percebo que é uma questão que parece estar mais comum nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, pelo menos dentro do que eu acompanho. Eu li um livro do Peter Attia, não sei como é que pronuncia o nome dele. Eu adoro ele, eu li o Outlive lá dele. É um bonde dos careca, né? Exatamente, cara. O que acontece? É fã do Ayrton Senna também, cara? Pô, o livro dele, cara, foi muito legal, assim, me marcou demais o livro dele. Pra quem eu não sei se tem em português, né? Tem. Como é que é o nome em português? Chama... Outlive também, né? Outlive. É isso. Você procura aí Outlive, é um livro muito legal, é um livro bacana, assim, sobre algumas sugestões que ele dá de como você ter mais longevidade. Teve uma vez que eu assisti uma palestra dele, intitulada Como Utilizar a Engenharia Reversa para Viver Mais, alguma coisa assim. E na palestra dele ele falou um negócio muito bacana. Não é uma palestra, foi uma aula dele que gravaram, tá no YouTube. Ele desenhou algumas linhas lá na aula dele, e aí ele falou que como que acontece hoje a saúde da população, que assim, a gente vive e aí a gente começa a decair e a curva fica decaindo e vai até a gente morrer. Então a qualidade de vida começa a piorar muito cedo. A gente fica mórbido, tomando um monte de remédio, acamado, sem um membro. O meu pai, por exemplo, devido a diabetes, teve que amputar metade do pé. Então esse cenário que ele tentou explicar. E aí ele disse uma outra coisa que eu até postei em rede social, a minha mãe me ligou na época achando que eu tava com crise suicida. Eu falei assim, qual que seria a ideia, segundo esse cara? Você viver muito e quando cair rápido. De uma vez, então, né? Lá por 90 anos, cara, você morre de causa natural, sim, dormindo, não incomodou o sistema de saúde, não incomodou ninguém em volta, não fez ninguém ficar ali, não precisou tomar um monte de remédio, um monte de medicamento. E aí dentro desses estudos, desse livro e tal, ele fala muito sobre longevidade. Quando eu fui explicar isso pra galera, e até quando o André veio aqui, eu gravei o episódio com ele, eu sugeri pra ele, falei, cara, lê esse livro, velho. Ele ficou meio, esses negócios aí de longevidade. Eu falei, cara, mas esse cara parece ser sério, lê o livro dele, cara. É longevidade de verdade, não longevidade, médico longevidade saudável no Instagram na bio. Cara, eu falei pra ele, esse cara parece ser legal, velho. Ele citou uns artigos, ele citava os critérios de Bedford Hill lá, pra ver quando que pode pegar um estudo epidemiológico e tentar ver causa e efeito. Princípio de causalidade, né? Eu falei, cara, esse cara parece ser legal, lê. Aí ele foi lá, deu uma chance e falou, pô, é legal mesmo. Como é que é? O que a gente tem hoje na ciência sobre longevidade? O que pegaram e mexeram nos conceitos e estão vendendo como buchitagem? Existem formas hoje cientificamente comprovadas da gente expandir o nosso tempo de vida com qualidade, cara? Eu falo para meus pacientes muito que tem 3 coisas que eu tenho que ir atrás para longevidade, independente de quem eu sou. Eu vou começar do 3º lugar pro 1º lugar, talvez. 3º lugar, não fumar. Não fumar te dá 10 anos de vida. O tabagismo está associado com diversas doenças e se a gente fosse parar para pensar que se o cigarro fosse para ser vendido como um produto novo hoje, seria claramente proibido. Assim, claramente proibido. Se tivesse todo lobby, história. O negócio é que é um direito adquirido da população, assim, o cigarro. Aumenta... Não tem quase nenhum benefício do cigarro, a não ser um relaxamento para a pessoa. E a gente está falando de aumento claro de doença cardiovascular. Muitas vezes a gente vê um cateterismo no paciente e você fala assim, é tabagista, não é?
Porque assim você vê doença difusa nas coronárias do paciente. Assim, aumento claro de doença cardiovascular, doença oncológica, DPOC, CA de bexiga, alteração de doença neurovascular, aumento de alguns tipos de doença autoimune, como artrite reumatoide, doença de Bourget. A gente tá falando de uma coisa que assim, né, causa muito problema. Não sei se você já leu o Nassim Taleb, ele traz alguns dados legais sobre o tabagismo, que ele fala, olha, todo o benefício que a medicina conseguiu trazer para a humanidade, o tabagismo fez mais mal. Então, assim, um tabagismo é pior, é mais lesivo do que o benefício, entre aspas, da medicina. E eu não quero falar como médico aqui que a medicina seja a coisa mais benéfica do universo, apesar de eu acreditar nela. Então, esse talvez seja o primeiro dado. Se o seu paciente chegou fumando para você, a gente tem que ir atrás disso. Vamos parar de fumar. E óbvio, ele precisa estar nas fases pré-contemplação, contemplação, ação, recidiva e tudo. É um trabalho bem complicado. Na minha opinião, como psicólogo clínico e os dados que eu acompanho na área de vício, é um dos mais difíceis de largar. Porque ele impregna a vida do paciente. É diferente de cocaína, álcool, que tem pontos específicos onde o paciente usa. O cigarro, ele entra no carro, fuma, ele vai na varanda, fuma. E tem uma dependência química e habitual. Né? Assim, e é uma coisa que a gente tem o Fagerstrom lá, que você consegue ver qual é a dependência de nicotina do paciente. Mas você vai ver, tipo, tá na rotina do paciente certinho, né? Ele acorda, ele vai fazer o café, ele já abre o fogão, ele põe o cigarro lá e fuma enquanto tá esperando o café. Isso é muito complicado de mexer, cara. É realmente complicado. Isso é dificílimo, né? Porque você tá... Não é só dar nicotina e tudo. Então, é complicadíssimo. Mas a primeira coisa que eu falo assim, a gente tem que ir atrás. E que interessante aqui. A gente não vai falar sobre nenhum exame no que eu vou falar aqui. Talvez dá pra usar o exame, mas nenhum exame. Segunda coisa, a gente tem que ir atrás. Força. Força é muito importante. Nós todos vamos perder massa muscular com o passar da idade. A gente vai perder equilíbrio, a gente vai perder feixe muscular. E a gente tem uma tendência de queda quando a gente perder isso. Então vamos pensar. Se você consegue agachar com 15 quilos de cada lado, nunca levantar-se de uma cadeira vai ser um problema para você. Vamos pensar. Então, hoje, vamos pensar, a gente tem 30... Eu tenho 30 anos, não sei se é a idade. 29. Então estamos em casa. A gente tem 30 anos. Ok, se eu... Pensa, olha, eu tenho que manter a minha força na perna, porque eu sei que quando eu chegar aos 80 anos de idade isso vai ser um problema para mim. Ok, eu tenho que ir atrás disso, porque a massa óssea que eu deixo de perder, a massa muscular que eu ganho e força e equilíbrio que eu acabo tendo vai me proteger de ter uma queda e uma fratura. E lembrando, quedas e fraturas, principalmente de região de fêmur e bacia, mortalidade altíssima. São coisas que tornam um idoso funcional no idoso não funcional. A gente está falando de mortalidade podendo chegar a 20%, 30% em um ano do paciente que tem uma fratura de fêmur. É muita coisa. Sem falar no risco ali no evento, né? Então, força é outro dado importante. E eu vou entrar no primeiro que você fala muito sobre isso, eu também acabo falando muito sobre isso, que é capacidade física aeróbica, que eu posso medir por uma coisa chamada VO2 máximo. Quanto maior a capacidade física de um indivíduo, mais tempo essa pessoa vai viver claramente, assim. E é interessante que se eu avaliar a capacidade física dessa pessoa aos 40 anos de idade, se associa com maior sobrevida aos 80. É muito evidente o tanto que isso traz benefício para as pessoas. O benefício provavelmente existe per si, pelo próprio fato de ter maior capacidade física, você vai conseguir lidar com doenças de uma forma melhor, assim. Vamos pensar um paciente que tem uma baita uma capacidade física e desenvolve uma insuficiência cardíaca. Ok, se ele perder 30% da capacidade física dele, ele ainda tem uma boa capacidade física. Perfeito. É uma reserva, né? Ele tem reserva metabólica. Além disso, é muito raro você ver pacientes que têm VO2 máximo alto com diabetes concomitantemente, porque tem capacidade de utilização energética. Se você fala de consumo de oxigênio, você está falando de consumo energético. Então, você tem uma capacidade de consumo energético importante. E quando eu faço intervenções para que o paciente melhore o VO2 máximo dele, eu estou fazendo intervenções que melhoram a saúde global desse paciente. Isso, quando você diz faço intervenções, é cardio. Treinamento direcionado para isso. E aí você tinha comentado em zona 2 do bodybuilder que a gente falou. O que é a zona 2? Por que ela é indicada? A gente divide zonas de treinamento em 5 ou 6 zonas, dependendo da literatura que a gente pega. A zona 1 de treinamento é uma zona muito leve. Aquilo que é o esforço que você faz para ir na padaria. A principal fonte energética utilizada nesse cenário é gordura, utilização de carboidrato baixa, lactato no chão, muito baixo lactato. Na zona 2, a gente atinge o que a gente chama de Fat Max. A gente utiliza... Você que gosta de ver na internet, depois lê um cara chamado Inigo Sambilan. Direto o Peterati entrevista. Legal. Ele. É um cara que ele é o fisiologista
de uma das equipes da Tour de France, que é a equipe do Pogacar. Ele é o fisiologista deles. E ele chama de Fatmax a zona 2. Por que a zona 2 tem essa característica? Que é o máximo de utilização de gordura que você tem. Se você está utilizando gordura, você está pondo energia para dentro da sua mitocôndria. Função mitocondrial se associa com viver mais tempo. E quando você consegue otimizar esse processo de utilização de gordura, você consegue queimar mais gordura intracelular. Isso até melhora um pouco a sinalização de resistência insulínica. Então talvez seja interessante para paciente diabético, por exemplo. E essa é uma zona de treinamento que o lactato ainda é baixo, o consumo de carboidrato ainda é baixo, mas o consumo de gordura é bem alto. Perfeito. Naquele teste ergoespirométrico, o limite da zona 2 é o primeiro limiar de esforço. Perfeito. É o anaerobic threshold que eles chamam lá. AT1 ou L1, que se alguém já fez um teste ergoespirométrico, olha lá no laudo, vai ter o primeiro limiar de esforço, atingiu com tal frequência e tal velocidade. Aí você entra, depois do primeiro limiar de esforço, você entra no que a gente chama de zona 3. A zona 3 você já começa a utilizar carboidrato de uma forma mais importante, começa a cair a utilização de gordura e esse carboidrato vai ser transformado por via anaeróbica em ácido lático, rapidamente se dissocia em H+, mais lactato. Aumenta mais a intensidade, vai para a zona 4. A zona 4 vai ser o nível de intensidade que você está muito próximo do máximo que o seu corpo consegue compensar dessa acidose, digamos assim. Essa acidose metabólica formada pelo ácido lático, que virou H+, mais lactato, você compensa ela com o esforço respiratório, jogando CO2 fora, e outra forma é você tamponando isso com o seu sistema tampão. Uhum. Tem o máximo desse ponto que você consegue utilizar, que é o ponto de compensação respiratória, o segundo limiar de esforço. Isso é o que limita a zona 4 em cima dela. E acima disso a gente chama de zona 5. Então, acima do ponto de compensação respiratória, ou segundo limiar de esforço, tem a zona 5. Tem gente que chama a zona 6, que é quando você trabalha acima do VO2 máximo. Uhum. Né? Você consegue trabalhar acima do VO2 máximo? Consegue. Se você fizer um tiro de 25 metros para tempo na natação, você não precisou nem utilizar oxigênio. Você exatamente. Consegue trabalhar com um metabolismo energético maior ainda do que isso. Então, a utilização de zonas de treinamento pode utilizar a gente do ponto de vista clínico e até para você ver um paciente. Essa semana eu atendi uma paciente que ela passou comigo e ela falou assim, eu nunca tinha visto minha saúde dessa forma porque eu pedi uma ergospirometria para ela. Ela sempre vinha com glicemia ok, glicado ok, colesterol ok, triglicéridos ok, pressão arterial ok. Aquele clássico de sempre, sim, olhando ali. Só que ela viu o VO2 dela, estava no regular. Ela tinha um VO2 que ela falou assim, poxa, isso me chamou atenção. E esse é o dado de saúde mais importante de todos. Óbvio, a gente precisa de um ergospiro para falar disso. Wesley, eu sei, você me falou quando você fechou seus 5 km do seu triatlon. Seu VO2 é alto, eu tenho certeza disso. Mas tem muitos pacientes que eu não sei. Assim, você consegue utilizar questionários para isso. Tem um que chama DASI, que é da Duke, que se você consegue utilizar. Um teste ergométrico pode pressupor isso. Mas se você quer ver mesmo, uma ergospirometria pode te ajudar a ver esse dado. E você fala assim, poxa, esse paciente talvez não esteja tão bem. Quanto... Mas se o paciente fala assim, doutor, um cara de 30 anos, 29 anos... fala assim para você, tá tudo os exames ok, ele fala, meu 5km que eu corri esse final de semana, eu fiz em 32 minutos. Você já tem um dado importante sim, aí, sim. Né? E isso é diferente clínico. do cara falar que eu fiz em 21. Exato. Você já tem um dado clínico desse cara, você fala assim, cara, e os 32 eu considerei um cara bom, tá? Assim, ele tá com uma capacidade física boa, não ótima, mas boa. Mas se você mede isso, e se principalmente tem muita gente que gosta de dado hoje, né? Você mede isso e fala assim, você tá aqui. Você tá nos 50% da população. O cara muda a cabeça. Assim, ele fala assim, opa, isso me chama atenção. Primeira desculpa na primeira consulta, ele falou que não dava tempo, vira, não, eu preciso achar tempo para melhorar isso. Então, isso acaba de forma indireta melhorando todo o resto. O cara vai começar a treinar atividade física aeróbica, ele vai melhorar o controle glicêmico dele, o triglicéridos dele, o colesterol dele vai melhorar e tudo. Então, isso acaba tendo um benefício direto per si e um indireto da mesma forma. Isso é tão verdadeiro que quando você pega pacientes oncológicos que vão receber quimioterapia, quem já sai de VO2 máximo mais alto tem melhor resposta terapêutica, tolera melhor. Que legal. Tanto que, se alguém for médico, veja aí, se estão ouvindo aqui, se pacientes que a gente recebe na emergência, por exemplo, é muito raro você pegar um atleta em choque. Você pegar esse cara que chega, que está infectado e, por exemplo, chega chocado, que a pressão cai, a gente acaba não vendo, porque o cara tem tanto recurso para fazer isso. Quando eu estou falando de VO2, eu estou falando, o quanto o seu corpo consegue aumentar o gasto energético perante o basal. Parado aqui sentado, se a gente estivesse sem conversar eu e você, a gente já está com VO2 de 3,5 ml por quilo por minuto. Mais ou menos ali. Quanto mais eu consigo subir disso, melhor.
O maior VO2 aferido da humanidade, por curiosidade, eu acho que é do Blomfeld, que é o 102, triatleta. né? É absurdo, né? 102, eu nem sabia que podia ter mais 100, cara. Meu relógio marca até 100. É absurdo, né? Ele é um lá da, ele é norueguês. Norueguês é o campeão olímpico do triatlon, já ganhou Kona também, né? E ele foi ele não sei se você sabe, mas ele é o principal. É que assim, a parte de recorde em Ironman é complicado, porque tem gente que só vê a bandeira Ironman, tem gente que só aceita o em Kona, e tem gente que, enfim. Mas considerando todos os Iron, ele foi o cara que fez o mais rápido em Cozumel. Acho que fez sub 7 horas, é ridículo. É absurdo o que eles e fazem. Tu vai assim. ver e tu olha o shape dele, não parece um triatleta, né, cara? Sim. Ele é largo, assim, troncudinho. Então, eu acho que esse cara tá mudando o jeitão de ver triatlon, pra ser sincero, porque era um cara muito magro, que faz sentido, esses caras treinam tanto que é difícil ser como... Mas talvez, será que ter um pouquinho de massa muscular a mais não é interessante pra não perder tanto líquido, reserva energética? Um pouco mais de potência. Eu acho que talvez ele tenha mudado um pouquinho do jeitão de ver as coisas, assim. Quando eu vi ele ganhando na Olimpíada, eu falei assim, cara, esse cara não é shape de triatleta. Nada a ver, cara. Diferente, você pega os Frodeno, que são tudo umas taquara, aqueles caras. E por que Zona 2, cara? Porque assim, esses noruegueses aí, tem um documentário deles no YouTube, porque não é só o Blumenfeld, tem o Gustav Iden. Que treina junto com ele, né? E treina junto com ele e ganhou Kona. E acho que ele fora de Kona é o melhor tempo, o Blumenfeld, e em Kona acho que é o Gustavo Iden. Sim. 2018, não lembro quando, que foi esse recorde em Kona. E eles lá, parece que eles têm um protocolo dos noruegueses de treinar triatlon, que eles treinam abaixo do... norueguesa, né? Isso, abaixo do limiar de lactato, se eu não me engano, né? Por que a galera... Porque, assim, na minha planilha de treino, tanto natação, quanto bike, quanto corrida, acho que 80% do meu treino é em zona 2. A galera acha que é só porradaria, é tiro e correr sempre no máximo, aí desenvolve em canelite. Não, a grande parte das planilhas de treino é em zona 2. Eu fico às vezes 70 minutos rodando num pace de 5,50 e eu corro 5 km para 19 minutos. Isso vem de um fato interessante, talvez a gente esteja descobrindo hoje, que treinar é chato. Assim, esporte é muito chato e eu adoro treinar, que fique bem claro. Mas quando você vê esses caras de muita alta performance, a vida deles é chata. Assim, é chata mesmo. De onde vem isso? E por que está em voga, talvez, hoje um pouco mais? Quando a gente pega os dados dos caras que foram grandes atletas de endurance no começo dos anos 2000, 2010, foram os caras que eram os treinadores, soltaram os dados deles, né? E foi visto lá que esses caras treinavam a maioria do tempo em zona 2. Não era treinando porradaria o tempo todo. Isso fala porque para você ter longevidade no esporte, para você conseguir per si treinar, mas pensando metabolicamente, faz muito sentido você treinar um estímulo que você não entre tão precoce na produção de ácido lático de forma tão importante. Ou seja, se você consegue deixar o seu primeiro limiar de esforço cada vez mais próximo do VO2 máximo, quer dizer que você vai demorar mais tempo para entrar para a produção de ácido lático, ou seja, você vai demorar mais para fadigar. Teoricamente você consegue acumular um volume maior de treino. E se você conseguir girar. E mais interessante que isso, a capacidade de recuperação é importante, né? Até para quem faz musculação, eu acho que isso é importante, porque por mais que o estímulo não seja nada aeróbico, a recuperação ela pode ser aeróbica. Tanto que se você faz um agachamento ali, depois você fica. Então você tem um componente aeróbico. Quanto melhor a sua capacidade aeróbica, melhor vai ser seu treino de musculação também. Então, às vezes, o que está limitando o cara de progredir no treino de musculação é aeróbico, não é a força per si. E é interessante que quando você faz uma zona 2, por exemplo, você está fazendo o estímulo que você faz. Cara, eu sei que eu estou utilizando minha organela energética, que é a mitocôndria, para isso. Você está pondo gordura ali para dentro, você está consumindo essa gordura ali, e você está falando assim, olha, preciso de mais mitocôndrias. Então você está melhorando o seu corpo como uma forma de utilizar dando mais substrato para o seu organismo. Fala assim, cara, produza mais essa organela aqui porque a gente está usando ela mais, digamos assim. Além disso, você está utilizando mais gordura. Então, se você for aplicar para um paciente diabético, ele já começa a ter resistência insulínica. Esse paciente que tem resistência insulínica, muitas vezes é porque a sinalização da insulina dentro da célula não está tão adequada. E parte da bloqueio dessa sinalização acredita-se que seja pela presença de gordura dentro da célula. Então, você utilizar isso a longo prazo pode te ajudar a melhorar a resistência insulínica de um paciente da mesma forma.
Obviamente que não vai servir pra tudo. Se fosse possível, eu quero competir 50 livre, cara. Tipo assim, sinto muito, você vai ter que treinar muito mais coisa do que isso. Assim, isso não vai te ajudar quase nada a competir os 50 livre na natação. Então, isso não é uma regra pra todo mundo, mas talvez se uma pessoa tá buscando saúde em atividade física, não seja uma má ideia você ter 2 treininhos por semana de zona 2 ali, não. E pensando em endurance faz muito sentido. O treinador, cara, ele sempre deixa claro, assim, uma planilha pra você fechar uma meia maratona sub 2 horas, que já é um resultado muito bacana numa meia maratona, considerando a média da população, é uma planilha muito mais fácil do que você fechar 5 km menos de 23, 20, né? 23, 22. Muito mais fácil, porque tu roda só em zona 2. Sim. É maravilhoso. Sim. Do que ficar dando tiro de 200 metros, 400 metros em zona 5, zona 6. Quando eu treinava natação mesmo, eu lembro que eu tinha 13 anos que eu competi o Mercosul. Era em Curitiba, o Mercosul. E aí a gente tirava férias no meio do ano, assim, e minha treinadora falou assim, pô, seus 400 vão ser melhor que os 50 e os 100. Eu falei, pô, você tá ficando doida. Pô, eu fiquei sem treinar agora, os 400 vão ser mais fáceis do que os 50 e os 100. É porque era mais girar, então eu consegui pegar por mais tempo, né? E de fato foi, assim, proporcional ao que eu conseguia fazer, meus 400 foram mais próximos do que os 50 e os 100 na época. Legal. Então. E Silvio, esse conceito aí, cara, de olhar pro VO2, olhar pros hormônios da pessoa, olhar pros lipídios da pessoa, é o que a galera chama lá nos Estados Unidos, eu não sei se já chegou no Brasil isso, eu vi no livro do Peter, de medicina 3.0? É uma coisa que eu acho que é bem importante pra gente olhar nisso a longo prazo. Assim, eu gosto desse conceito, mas eu tenho ressalvas quanto a ele, porque tem muita coisa que você fala assim, cara, isso aqui não tem evidência que seja tão benéfico. Assim, então eu tomo um pouco de cuidado, mas ao mesmo tempo eu acho que faz muito sentido porque a gente não tem muitos trials de longo prazo. Você fala assim, pô, sem ter visto sobre, por exemplo, um LDL de um paciente de 32 anos, eu tenho um estudo claro que essa população foi estudada claramente? Não. Mas eu tenho uma plausibilidade enorme que isso é um fator de doença. Vamos pensar, tem um cara de 32 anos com 160 de LDL. Para mim, ao meu ver, esse cara tem que ser tratado. Assim, ele tem um fator de risco estabelecido, ele não vai infartar aos 35, muito provavelmente. Muito provável não vai ser aos 40, mas esse cara provavelmente vai desenvolver doença cardiovascular com isso como fator de risco. Então, eu acredito nessa intervenção. Aí, no caso, a medicina 3.0, a tradicional ela discute. A tradicional olharia para esse cara e falava, não tá na hora. Talvez não, assim, depende. A diretriz fala assim, cara, não sei. Assim, eles deixam bem... Talvez você pense em tratar, ver se tem algum fator de risco ou outro, dar uma reestratificada no paciente. Entendi. É isso que as diretrizes falam de forma geral. Assim, algumas mais rígidas falam para tratar, algumas falam assim, cara, não tem tanta evidência, segura um pouquinho. Mas ao meu ver, isso faz muito sentido. E ver o VO2 eu acho que é um baita dado de saúde também, não que eu vou ver o VO2 no laboratório, mas conversar com o seu paciente sobre isso. O que você consegue fazer? Aí eu corro. Você faz 5 km em quanto? Assim, não sei. Não, eu tô isso. Beleza. E se o cara falar que nem consegue fazer 5 km, cara? E se chegar... Agora eu vou complicando o negócio. E se chegar um paciente que treina musculação, tentar fazer o perfil de uma pessoa comum aqui. Treina musculação 3 vezes por semana, o cara trabalha, correria, faz faculdade, os caramba, tem 23 anos, e aí você pergunta pra ele, quanto você corre, você faz caminhada, como é que é o teu cardio? Fala, não, acho que eu não consigo correr 6 minutos sem dar uma caminhada, não rola pra mim. Você, olhando pela medicina 3.0, você sugeriria pra essa pessoa, prescreveria pra essa pessoa mais cardio? Eu sugeriria atividade física aeróbica pra ele. E talvez o jeito de argumentar com esse cara é falar, você vai melhorar seu treino de musculação se você fizer isso. Porque esse cara, às vezes, de 30 e poucos anos, não tá pensando nele de 60 anos. Ele quer melhorar o treino. Assim, apesar de ser um benefício, não é esse o desfecho que ele tá procurando. Mas eu sempre sugiro atividade física aeróbica para os pacientes. Eu acho que ela tem um benefício estrondoso, talvez por eu ter vindo disso, né? Eu sempre fiz atividade física aeróbica e eu acho que ela metabolicamente a longo prazo ela te dá muita liberdade. Uma ressalva que sempre, se a gente estiver vendo pacientes que têm muita massa muscular numa ergospirometria, por exemplo, o VO2 em ml por quilo por minuto não vai ser necessariamente tão alto, porque é por quilo por minuto. Então, se pegar um cara de 120, 130 quilos, às vezes ver o VO2 total seja mais interessante para esse público em específico. Mas para esse cara, talvez eu gostaria de ver a capacidade física dele. Seja um ergométrico convencional. Não, cara, você vai bem, você vai tranquilo. Dá para ir. Mas, às vezes, você consegue ter alguns outros dados, até com esse cara.
Assim, ou ele faz a terceira série de agachamento que ele tá colocando 35 de cada lado e tá ficando exausto. Então, ok, tá vendo essa exaustão que você tem aqui no final? Perfeito. Talvez você consiga ajudar ele com isso. E que fique bem claro, até para evitar problemas, a função do médico não é prescrição de treinamento de jeito nenhum, claro. mas eu acho que a gente tem que citar isso para o paciente no consultório, para o cara buscar ajuda nesse sentido. Fala com o treinador dele. Para ele se ajustar nesse sentido. E que a gente pode direcionar pacientes que têm mais benefício ou não benefício para alguma atividade física ou outra, né? Assim, dependendo do que você tá vendo. Eu vi no livro do Peter lá e fui atrás da referência que ele citou, li o artigo. Até falei com o Léo Costa, que é um cara da epidemiologia. E é um dado chocante, porque o artigo mostrou que pessoas com VO2 muito baixo, classificado ali como muito baixo mesmo, tem na média, abaixo da média e o muito abaixo da média. Essa galera tinha uma razão ali de chance de morrer por todas as causas, parecida com pessoas que fumam, cara. E chega a ser... Eu acho que o artigo que o Peter cita no... Tô falando Peter como se fosse meu amigo, né? Que o Peter Attia cita é um artigo, se não me engano, de 2018, né? Isso, rosinha. 23% de mortalidade em 10 anos, né? O cara que tem a capacidade física muito abaixo da média. É muito alto isso. Ou seja, é uma exposição a um risco, né? Sim. Não ter capacidade física é um preço que você paga por saúde. E isso chama muita atenção, que a gente está falando de muitas vezes de pessoas jovens que estão começando o mercado de trabalho hoje e que aí elas começam a se dedicar assiduamente. Existe esse discurso hardcore na internet de trabalho, ok, resultado, isso lá. As pessoas fingem que estão tolerando, mas elas estão simplesmente se matando e procurando escapes artificiais. E essas pessoas começam a abdicar de capacidade física para isso. E óbvio, tem cenários na vida que a gente... Tudo bem. Tem que dar um gás, né? Ok. Isso. Pô, você tá no seu primeiro ano de residência em cirurgia geral. Meu amigo, você chega no hospital 3h30 da manhã, você volta meia-noite. Vou falar pra você ir correndo essas 3 horas e meia que você fica em casa. Não existe isso. Mas fora desses cenários muito específicos, eu acho que a gente... Óbvio, eu tô falando de pessoas que a gente tem condição. Eu sei que a realidade do Brasil é muito difícil. Tem um cara que pega a condução às 5h30 da manhã, fica até meia-noite fora de casa, por favor. Fora desse cenário, a gente tem que pensar em ir atrás de ter capacidade física. Eu acho que isso é uma coisa pra gente sempre estar pensando. Capacidade física. É uma coisa que eu sempre tô... Eu fico muito incomodado quando eu pioro alguma coisa. Assim, eu não posso piorar. Eu sei... Minha série 2 de 100 a cada 30 é quanto que eu faço? A cada 1,30. Se eu começo a piorar, eu me sinto mal. Legal. Eu fico frustrado, me dá uma sensação ruim. E eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, né? Eu tô melhorando muito minha natação, cara. Ô negócio ingrato, hein? Meu Deus do céu, bicho. É do mal, né? Tá louco. Agora que eu tô conseguindo... Quando eu comecei, eu na piscina, eu ia 25 e voltava e falava, cara, eu nunca vou conseguir fazer 100 metros sem parar na borda e respirar um pouco. E aí hoje o cara nada 1.000 metros sem parar, sem respirar, sem parar na borda para respirar, né? É muito legal como vai adaptando e ganhando a natação capacidade. Tem uma coisa muito legal que é proprioceptiva, né? Assim, talvez a natação e o tênis tenham essa coisa que se você ficar 3 dias sem nadar, eu pelo menos, se eu ficar 3 dias sem nadar, é muito estranho. Meu braço não puxa água do mesmo jeito. O tônus não é a mesma coisa. Minha percepção de posicionamento é diferente. É muito proprioceptiva. É um esporte muito fresco, assim, com isso. Sente água passando. É muito estranho mesmo. Mas legal, isso é o legal dela. Isso é legal. E o que pra gente indo já pros finais aqui, o que a galera se apropriou desse discurso de longevidade e tem hoje com pouco fundamento? Eu até tava falando com a minha namorada que de novo é médica ali, super sua fã, e ela leu o Outlive do Peter também, e a gente tava conversando que, cara, falar de longevidade é uma zona meio de fato cinzenta, né? Porque os estudos no modelo médico atual, eles pegam um cara doente e vejam como tratar. Os estudos dificilmente vê um cara que talvez fique doente, como que eu vou mexer aqui e vou medir lá na frente? Por quê? Porque demora, é longo, não tem como o cara ficar... de muita gente, né? Como é que vai acompanhar a vida inteira do cara? Vamos ver quem tem esse colesterol aqui, vai acontecer isso, vamos ver quem tem. É muito complicado, precisa de muito dado. Talvez agora com esse database gigantesco a gente consiga ter algum tipo de conclusão. Com esses modelos bayesianos de estatística. Então a gente está tendo, bem legal, os sul-coreanos têm muito dado e os ingleses também, justamente com isso. Eles pegam, tipo assim, estudos com 150 mil pessoas.
que tem estudos de... Aí eles olham para trás. Isso. O que aconteceu. Tem estudo em inglês que eles pegam... Eles têm muito interesse disso, de nível de atividade física na semana, mortalidade cardiovascular e oncológica. 3 a 4 minutos de atividade física intensa, não exercício, ou seja, subir escada e tudo por dia, já reduziu a mortalidade cardiovascular. Olha só, cara. Que eles pegavam por reloginho. Os caras usavam reloginho e aí eles têm o dado. Eles conseguiam ver, o cara fez atividade física intensa aqui. Jogava isso aqui e via, 3 a 4 minutos por dia. Assim, já tem. Por que é interessante isso? Se você pegar... Isso é bem legal, porque lá eles têm esse interesse por causa de questão de inverno. Tá inverno, o cara não vai no parque, o cara às vezes não vai na academia, não vai fazer nada. Então, isso tem um interesse. Mas a gente tem um interesse aqui que eu acho que é social. Assim, ok, eu não tenho como o cara na academia, o bairro que ele mora não tem asfalto legal, a iluminação não é legal. Ok, o que eu consigo distribuir para esse cara durante o dia para ele fazer? Então, às vezes fazer aquela troca, o pessoal fala, pega um pão de ônibus uma vez antes, sobe escada e tudo, mas isso é uma bobeira que faz sentido. Legal. Então... E o que a galera pega nessa zona cinzenta e fala coisas nada a ver? Tem muita coisa de modinha atual que é estranho, né? Você vê assim, a própria testo, o pessoal usou errado, né? A queda da testo se associa com maior mortalidade. Isso não quer dizer que você dá testo para o paciente vai reduzir a mortalidade dele, principalmente suprafisiológico. A gente até falar de TRT, né? O tanto de pessoa fazendo TRT com 2, 3 vezes a dose fisiológica é absurdo por aí, né? Pô, TRTzinha, cara. TRTzinha, então, 2.000 de texto. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquelas reposições de NADH que a turma tem feito aí, né? Que não tem nenhuma evidência que isso seja benéfico para o paciente, que isso teoricamente melhoraria a função mitocondrial. Esses soros de azul de metileno. A função mitocondrial é zona 2. Exatamente. Zona 2. Só que você tem que fazer, né? Não fazem é ativo, né? Esse é um dos problemas. Esses soros com azul de metileno ali. Isso aí eu vejo direto, cara. Galera tomando soro, uns bagulho... Vira um business, né? Isso aí é um business hoje, assim. Soro de vitamina. Você não tem evidência que seja benéfico, né? Assim, a gente não tem estudo falando que essa intervenção sobre a saúde vai reduzir a chance de você ter algum problema de... Se alguém tiver, até manda pra gente, por favor. E a parada de dar um up, assim, na... Galera toma soro de vitamina pra dar um gás, assim... Não tem nenhuma evidência de benefício. Sabe o que acontece? Muito que esses caras se sentem realmente melhores porque eles estão desidratados. Ou um placebão, né? E quando você põe 1 litro de soro pra dentro do seu corpo, você se reidrata, assim. E a galera, dentro do contexto atual, tem feito muita coisa errada. Uns jejuns malucos que às vezes o cara não precisa fazer, mas ele leu na internet que era bom pra ele. E às vezes ele tá fazendo um protocolo de dieta totalmente maluco, que aí ele dá uma hidratada, ele se sente bem. E muita gente nem se sentiu bem de verdade, né? Pagou caro, né, cara? Pagou caro aí pra ir, tem que se sentir bem. Viu que alguém falou que se sentiu bem na internet, então você precisa corroborar o discurso, né? É aquela coisa, se tiver 10 pessoas sentadas numa mesa e todo mundo falar que o prato que tá comendo é bom e você não gostar, você não vai falar que não gosta, né? Na verdade, tem um experimento icônico na psicologia, cara, que assim, foi mega reproduzido já e feito há 60, 70 anos atrás. Que o pesquisador pegou um grupo de pessoas, colocou numa sala, sendo que 8 eram atores do estudo e 2 eram pessoas normais que não sabiam de nada. Ele desenhou uma linha referência no quadro, e 3 de um tamanho específico, e 3 linhas no lado, sendo que uma dessas 3 linhas era do tamanho dessa, e as outras 2 não eram. E ele pediu pra galera falar qual linha do tamanho da linha referência. E os 8 atores, propositalmente, falavam a linha errada. Todo mundo falava a linha errada também. Vai falar que não é 1 ou 2. Todo mundo na escola já fez isso, né? Assim, quanto deu o resultado aí? Todo mundo 5, 5, 5. O seu deu 7, né? Aí você fala assim, poxa. Aí às vezes você tava até certo, né? Mas assim... Deve acontecer isso mesmo, cara. Isso deve acontecer. E eu acho que isso acontece um pouco, né? Você corrobora, todos nós, isso é um evento do ser humano, né? Você corrobora os discursos. E entrou na moda, assim. Então... Acho que nossa função como profissional de saúde é falar, pô, cara, será que isso aí realmente tem benefício para você? E quando a gente fala sobre saúde, saúde envolve custo. Na maioria das vezes que você prescreve qualquer coisa para um paciente, você está envolvendo um custo que vai ser acessado por ele, pelo convênio ou pelo sistema público de saúde. E fala assim, o convênio cobre, mais ou menos, porque o convênio vai subir no final do ano que vem se tudo isso for corroborado. Então, na hora que eu faço uma prescrição para um paciente, eu tenho que levar em consideração que eu realmente boto fé que funciona. Ou que eu tenho uma plausibilidade muito importante que funciona. Assim, não, se eu tô colocando esse cara para gastar dinheiro com uma coisa ali,
pô, será que tô sendo legal? Será que isso não pode ter uma interferência que não é conhecida com outra coisa que ele usa ali e que é realmente benéfica para ele? Não sabemos, assim. Então, eu sempre tomo esse cuidado dessas intervenções que podem ter interferências e tudo, para a gente não acabar não entrando em bobeira para os pacientes, assim. Qual que é a ideia desse azul de metileno? Teoricamente, ele teria efeito antioxidante e tudo. Já foi testado azul de metileno, inclusive, em UTI, assim, para melhor hemodinâmica e tudo. Não. Geralmente não. O que ele é? Um mineral? Qual que é o azul de metileno, cara, sinceramente, eu não sei se é um mineral. Assim, metileno é uma substância com vários carbonos ali, né? E tudo. E o negócio se extravasa, fica realmente azul. Olha só, a gente usa azul de metileno, às vezes, em contexto tipo cirúrgico, sabe? Sei lá, você quer ver se o negócio tá vazando por um lado. Então você põe ali, ele vai. Se tiver vazando por esse lado, vai sair azul naquele canto, sabe? Coloca na artéria ali mesmo. Então você vai ver se isso vai rolar. E o negócio extravasa fica realmente azul, fica Blumen Group lá, né? Caraca, então cara. pode rolar um pouquinho disso. Então, e tem umas modas que são legais, tipo, não é tudo que tá na moda que é ruim. Tipo, vou te dar um exemplo bem claro. Ozempic. Ozempic é uma baita de uma medicação benéfica, assim, para quem precisa. É revolucionário, assim, revolucionário. Nível de cardiologista tá adorando. O Ozempic, desde o ano passado, saiu o Select, não sei se você chegou a ver, que foi aquele tudo, reduz realmente desfecho. A partir de um mês de utilização, o cara reduz a chance de infarto e AVC. Então, ok, se o cara é bem indicado, sim. O problema é que às vezes tem muito paciente que não tem indicação de utilizar, que tá usando aí, né? Então, eu vejo uma outra parada que você fala no Instagram também, que parece ser bem contraditório para nós do senso comum, que é tipo, a pessoa não necessariamente precisar ficar fazendo check-up. sim. Um monte de exame todo ano. Porque Qual que é a lógica? Porque parece bem contraintuitivo, né? Eu acredito no check-up, mas eu não acredito no jeito que o check-up está sendo feito na maioria dos casos. Vamos pensar que eu peguei um paciente que chegou aqui na minha frente agora, e eu vou lá e peço alguns exames para ele, peço um eco, um eletro, exame laboratorial, converso 10 minutos com ele, tá tudo bem, ele volta ano que vem. Esse mesmo paciente que eu sento com ele, converso com 1 hora, eu descubro que ele não tem força, que ele não tem capacidade física, que ele fuma e está com os mesmos exames normais. É um paciente completamente diferente. Eu tenho 3 coisas que eu posso mudar realmente a vida dele que não foi acessada pelo jeito que o check-up é feito hoje pelas pessoas. Entendi. O exame não pode ser uma forma de você esconder a medicina. Ele te dá um falso negativo. O cara tá mal, mas tu não viu. Sim, ele tem um fator de risco muito estabelecido ali. E eu acho que muitas vezes a gente acaba se escondendo atrás de exames normais para corroborar erros. E esse erro ele pode ser acessado conversando com o paciente, trocando uma ideia com ele, ou às vezes pedindo alguma coisa que você vai acessar de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele senta na minha frente, não está fazendo exercício físico, não levanta peso, está com IMC de 37 e está fumando, esse cara mesmo se tiver com os exames impecáveis... E acontece desses caras ter exames impecáveis? Sim. Se você procurar alguma coisa específica, você acha. Por exemplo, se eu dosar uma insulina desse paciente, vai estar alterada. Talvez, mas é muito frequente você pedir um basicão para esse cara, vai estar tudo bem. Olha só, pode estar tudo bem. É uma bomba relógio, cara. E esse cara tem um problema. Assim, é aquela história, meus exames sempre estiveram normais. Pô, mas o cara não estava ali. Ou olhou só o valor de referência, mas o paciente tinha um risco aumentado por um motivo X. O valor de referência estava tudo bem, mas ele tinha um outro risco, não sei. Às vezes ele tinha uma plaquinha na carótida aqui, sutil, e o LDL dele era 128. Esse cara merecia LDL muito mais baixo, porque ele já tem aterosclerose. Entendi. Então, eu acredito realmente em check-up. Assim, eu trabalho muito com check-up, mas eu não acredito nesse sistema de pedir todos os exames para o paciente, falar que está tudo bem para ele, ano que vem você volta, continue fazendo suas coisas erradas por aí. Assim, eu acho que isso é um erro que pode ser até mais deletério, porque o cara, ele fala assim, não, eu fui no médico, estava tudo bem, vou continuar fazendo tudo isso aqui. Cara, eu tenho um exemplo na família, velho. Eu tenho um tio, eu falei sobre isso no episódio com o André, assista aí o episódio com o André, quando a gente falou também sobre exames, ele pensa igual a você. Assista lá o episódio para vocês verem que eu falei disso. O que acontece? Meu tio, cara, obeso, enorme, come pastel engordurado pra caramba, torresmo, não usa álcool, não fuma, mas não faz exercício e a comilança é solta, tá? Exames tudo bom, cara.
E aí ferra, né? Porque daí eu falava pra ele, pô, cara, tem que, não sei o que. A pessoa falava, ele tem que melhorar o teu estilo. Não, mas meus exames estão tudo bom. O que aconteceu? 4 semanas atrás infartou. Tava no carro, dirigindo, quando vê, puc, infartou, cara. Dos exames tudo bom. Essa é a questão, né? Eu gostei muito do Select o ano passado, porque o Select, para mim, o que foi o estudo com o Ozempic, ele me provou um conceito. Obesidade é um fator de risco cardiovascular. Assim, é um fator. A intervenção sobre isso reduz a chance do cara ter um evento. Porque a gente só tinha essa prova, entre aspas, com bariátrica. Inclusive, estudo com dieta e exercício não tinha sido benéfico. E assim, talvez pelo não ser um efeito de tão... tempo. Demora muito tempo. Não quer dizer que dieta e exercício não seja benéfico, pelo amor de Deus. Mas o curto espaço de tempo talvez não tenha dado tempo de dar diferença. Mas olha, se você intervém nesse paciente para ele perder peso, você está reduzindo a chance desse cara ter problema a longo prazo. E tanto por desfecho clínico, infartou, teve menos AVC, teve menos infarto, menos AVC, quanto marcador laboratorial. Esses caras melhoraram metabolicamente. Proteína C reativa ultrassensível, marcador inflamatório, low grade inflammation, tudo fica mais baixo sucessivamente nesses pacientes, em todos esses estudos. Então, esse cara que está acima do peso, ele precisa de intervir sobre isso. E às vezes tem algumas coisinhas, alguns métodos que a gente pode fazer e que isso não é tão corroborado na literatura, mas às vezes um ultrassom de abdômen você vê uma esteatose hepática nesse cara. Você faz, opa, você tem gordura visceral estabelecida. E a gente já sabe que tem? Já. Se você vê um cara que está com uma circunferência abdominal importante, você faz ali a medida, sim, mas a minha impressão é que a gente tem uma tendência cultural a acreditar mais em laudo de exame do que o que o médico fala para você. Cara, é isso aí, velho. É isso aí. Usar um laudo ao seu favor, eu acho que nesse sentido, fala assim, olha, eu tenho esteatose hepática. Esteatose hepática é fator de risco para doença cardiovascular a longo prazo. Você está falando que você tem gordura visceral pra caramba. Isso é a principal causa de transplante hepático no mundo hoje. Passou bebida alcoólica. Você tem essa doença. Está aqui estabelecido em você. Aí dá um susto. Vamos atrás disso aqui? Vamos tratar esse negócio? Vamos. Ou às vezes a gente medisse a capacidade física dele. Ó, sua capacidade física está baixa. Não, isso não é bom. Isso é pior do que se você tivesse com a pressão aumentada, por exemplo, a longo prazo. Porque baixa capacidade física associada com muita mortalidade. Então, dependendo... Isso que entra na questão do check-up e às vezes você corroborar o problema da pessoa. E não pensar que a gente pode intervir sobre isso. Né? Então, essas intervenções não farmacológicas, muitas vezes, né? Assim, às vezes a intervenção que o cara precisa é não farmacológica. Eu preciso de intervir para ele. Pô, o que eu vou fazer aqui nesse hábito de vida? Legal. Então, entender hábito é importante e tudo mais. Gabs, tem alguma coisa aí, cara? Primeiro, algumas considerações aqui. É muito legal te ouvir falar. Parece que eu tô na graduação, porque esse papo de lactato e tal, eu lembrei bastante das aulas e me deu vontade de voltar. Que legal. E a segunda é que eu me identifiquei com a parte do agachamento, fazer o agachamento sair morto. Não ter a capacidade, eu acho que eu vou precisar... Vai ter que treinar com o Wesley agora. Ter que dar uma corrida. Tem que dar umas corridinhas. A minha primeira pergunta é sobre a utilização de esteroides em homens com sobrepeso, que eles realmente necessitariam em questões fisiológicas, né? Então, um homem que já está numa idade um pouco mais avançada, se seria recomendado com sobrepeso e obesidade, ou a gente primeiro trabalharia nessa redução desse peso, para depois, desse percentual de gordura, para depois pensar na utilização ali de uma TRT ou algo assim nesse sentido. A pergunta dele, pessoal, para quem não ouviu aí... Eu tô com o microfone. Ah, tá com o microfone. Coloquei. Isso é bem discutível, porque a gente tem que ver algumas coisas nesse paciente. Primeira coisa, por que essa testosterona está um pouco mais baixa? Se for talvez o sobrepeso, a obesidade, será que não vale a pena tratar a obesidade antes? Assim, eu acho que essa é a primeira questão. Por quê? Se eu tenho mais tecido adiposo, eu tenho maior possibilidade de aromatização. Então essa testosterona vai ser mais convertida em estradiol. O estradiol faz muita sinalização a nível do sistema nervoso central, então isso vai acabar diminuindo a produção de GNRH, acaba diminuindo a produção de LH e acaba diminuindo per se a produção de testo. A segunda coisa é que esses pacientes, a prevalência de apneia obstrutiva do sono é altíssima. Assim, paciente que está acima do peso. Então, e a apneia obstrutiva do sono se associa com redução de nível de testosterona. Então, às vezes, está dando testosterona para um cara que às vezes o tratamento dele era CPAP. Então, eu acho que não é uma prescrição de primeira nem de segunda consulta, sendo bem sincero. Eu acho que a gente pode tentar outras estratégias antes. E que fique claro, às vezes você vai ter que às vezes você vai ter que falar, cara,
vamos sentar com o endocrinologista e vamos fazer uma reposição, porque talvez vai fazer sentido para o seu caso. Mas hoje a gente tem estratégia farmacológica e não farmacológica muito eficaz para perda de peso. Hoje a gente tem estratégia muito importante para a gente melhorar, por exemplo, uma apneia do sono que esse cara tem, que se associa claramente com redução de nível de testosterona, né? Se você dorme mal, a sua produção catecolamínérgica de cortisol no outro dia é extremamente deficitária, assim, é muito aumentada, que acaba sendo deficitária para a saúde. Então eu acho que isso a gente tem que, talvez, esse cara, a pressão de texto tem que ser muito cuidadosa, assim, eu acho que tem os pacientes que têm benefício, eu acho que tem. Pô, a gente teve o Transverse Trial lá que mostrou, você dá a dose fisiológica com gel para o paciente, não aumentou o risco. Foi neutro do ponto de vista cardiovascular, não aumentou o desfecho, apesar do segmento ser de curto prazo, e algumas atenções nesse estudo. Desfecho secundário, mas aumento de fratura, né? Fratura não traumática, teve aumento de fratura, e pacientes pioraram um pouquinho a função renal e maior incidência de fibrilação atrial, que é a arritmia mais prevalente na população. Então, óbvio, é seguro, ok, você pode repor. Tem pacientes meus que repõem, que eu mando para o endócrino para repor. E aí a reposição, só para deixar claro, é quanto mais ou menos? Geralmente você põe o que tem o estudo é o androgel, né? Que é o gelzinho de testosterona, que é um sachêzinho por dia. Mas a reposição vai ficar ali mais ou menos uma ampolinha a cada 2-3 semanas para o paciente de testosterona. Aí, pessoal, não é 2 ampolas de Durateston por semana, tá? E claro, que a galera tá usando, né? Não é Dereduca quem é Deca e Dura, né? Tem mais aí, Gabi? Mas é uma coisa para tomar cuidado, assim. Então, é um paciente que ele geralmente não é. E é bem descrito, né? Tem gente que chama de síndrome MOSH, isso, que é o paciente hipogonádico por causa da obesidade. Da obesidade. Não tem o paciente com obesidade, alguns até apresentam ginecomastia? Tem. Justamente por causa de maior conversão de estradiol e a própria tecido adiposo mais frequente ali que tem. E às vezes o cara emagrece e fica um pouquinho ali também. Vamos lá. Queria saber também qual o tratamento padrão ouro para essas questões de hipertensão, né? Se é que existe eu creio que exista. E possíveis prevenções. Quem está ali já meio que na boca do gol ali para ficar hipertenso, para ter essa condição. Como é que ele pode tentar reduzir, tentar melhorar essa condição dele? Legal. Todos os pacientes com hipertensão, atividade física e alteração alimentar vai caber, tem que entrar. Tá? Então, exercício físico reduz pressão arterial, melhor dos mundos, combinação, tem efeito sinérgico. 1 mais 1 é maior do que 2. Então, exercício físico resistido, mas atividade física aeróbica. Parece que o exercício isométrico também tem um baita benefício de redução de pressão arterial. Então, pode ser a pranchinha da vida que a gente morre lá na academia, tem um benefício nesse cenário. O brasileiro come em média 12 gramas de sal por dia. A recomendação oficial do OMS, da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, são 5 gramas. Então, a gente está falando de muito sal que a gente come. Então, a gente tem que orientar ativamente dieta hipossódica. Apesar de que o ideal é ficar numa normal sódica. Só que a gente já come muito sal. Então a gente tem que pensar em começar a tirar sal como uma forma habitual. Mas a intervenção não farmacológica mais associada com redução de pressão arterial é perda de peso. Desde a década de 90 a gente sabe que se o paciente estiver acima do peso, 1 quilo que você perde é mais ou menos 1 milímetro de mercúrio de pressão arterial. Tanto que dá para o paciente sair da hipertensão, dependendo do caso, se ele tiver uma hipertensão grau 1 com sobrepeso e obesidade, se ele estiver tratando. Isso porque o próprio tratamento envolve o que você faz para tratar, reduz a pressão arterial também. Se a pessoa perder uns 10 quilos, às vezes resolve. Às vezes, a gente tem visto agora com tratar. Hoje é mais fácil tratar a obesidade hoje com a análogo GLP-1 aí, que às vezes você tira o antipertensivo do cara, você reduz a dose. Caramba, isso tem acontecido. Legal, mas tem paciente mesmo assim, continua hipertenso. Eu tenho triatleta no consultório que é hipertenso. Assim, faz tudo, percentual de gordura de 9% para ele. Então, e esse cara, por exemplo, corre mais. Fala assim, calma, não vai ser esse segredo. Tem que ver quem. Por isso que a anamnese é importante. Você tá conversando, cara, já treina, já come bem e tudo. Ok. Ver sono também, a própria apneia obstrutiva do sono se associa com aumento de nível pressório, talvez sejam as principais causas de hipertensão secundária, ou seja, que é causada por outra doença. E pensando em tratamento farmacológico, a gente tem uma tríade terapêutica, que são talvez as melhores classes para tratar no primeiro momento. Né? Óbvio que isso é individualizado, mas inibidor da enzima conversora de angiotensina, que são os PRIL, enalapril, ramipril, ou os ARTANs, que são os bloqueadores receptores de angiotensina, que valsartan, losartan, telmisartan, candesartan, olmesartan,
são uma classe que são interessantes de utilizar. Os bloqueadores de canal de cálcio, que aí o principal exemplo é o anlodipino. E outra classe que é interessante são a classe dos tiazídicos, que são diuréticos, mas têm efeitos vasodilatadores, que vão entrar ali hidroclorotiazida, clortalidona e dapamida como exemplos. Hoje o ideal é, se você for começar com se o paciente tiver hipertensão grau 1, ou seja, que está 140 a 160 de pressão sistólica, você começar com uma medicação, mais mudança de estilo de vida. Se você já tiver na grau 2, você tem que associar a terapia, porque tem efeito sinérgico. Então, você dá, por exemplo, um PRIO da vida mais uma alodipina, é melhor que você chegar num PRIO em dose mais alta. Estilo de vida é essencial. Então, entra para todo mundo. Mas tem paciente que você reverte. Eu tenho uma paciente no consultório que ela chegou para mim, ela estava tomando 3 classes de antihipertensivo. E ela começou a fazer musculação 3 vezes por semana e passou com nutricionista. Hoje ela toma uma dessas medicações na metade da dose que ela utilizava. É uma super respondedora. Fica claro, não vai ser todo mundo que vai ser isso. Mas tem pessoas que realmente mudam a vida aí nisso. Em atletas, a gente gosta muito de utilizar PRIO e Zartan, que são os IECA, os BRA, porque eu tenho o melhor perfil de efeito colateral pensando em atletas. Okay? Então, se você fizer atividade física, às vezes está usando um tiazídico, por exemplo, é doping tiazídico. Então, você tem, às vezes, quem trabalha com esporte tem que levar isso em consideração também. E você pode associar mais medicações. A gente tem espironolactona, que é 4ª droga, os beta-bloqueadores são 5ª droga, tem clonidina, que é alfa-2 agonista, tem um monte de coisa que dá para você utilizar. O cara pode chegar a tomar 5 drogas para... Pode. A gente chama isso de hipertensão refratária, que é o cara que está usando 5 drogas, sendo que uma delas é espironolactona e uma delas é tiazídico. Caramba, cara. Não é, assim, não é infrequente você ver isso por aí, tá? E aí, obviamente, imagino que tome uma outra para diabetes e vai indo. Geralmente vem junto, assim. E esse paciente tem maior risco cardiovascular, né? Então, na hora que você olhar, por exemplo, um colesterol desse cara, você vai ser mais rígido, porque você já tem um fator de risco estabelecido. Exatamente, perfeito. Então, se eu não quero fazer um bolo de chocolate, já tem muito chocolate lá em casa, eu vou garantir que eu não tenha farinha, nem ovo, nem fermento, digamos assim. E a minha última aqui, vamos lá. Já que você falou sobre sódio, né, sobre sal, consequentemente sódio, eu queria saber qual a relação da hipertensão arterial com a hidratação, né? Por exemplo, se a gente conseguiria reverter um caso leve de hipertensão com uma hidratação combinada com esses exercícios, como você falou. Eu confesso que essa parte do exercício eu já sabia. Eu perguntei porque eu vou mostrar esse podcast para minha mãe, que ela é hipertensa, então, para dar um aval do médico aqui. Pelo menos, né? Casa de Ferreiro, PT de pau. Então, vamos lá. Eu queria saber dessa relação entre hidratação e hipertensão arterial. Os hipertensos tomam pouca água, cara? Não necessariamente. Existem hipertensos que o problema é excesso de volume, principalmente o renal crônico. Um dos principais mecanismos de hipertensão no paciente que é o doente renal crônico é hipervolemia, tem líquido demais. Tanto que uma população responde bem à utilização de diurético, na maioria das vezes, que fique claro. Mas a desidratação também pode aumentar o nível de pressão arterial. A gente vê muito isso em ambiente de UTI. Quando você seca demais o paciente, você aumenta o tônus, tudo que o rim dele vai entender, cara, eu estou recebendo pouco líquido, deixa eu fazer de tudo possível para compensar essa falta de líquido. E um dos mecanismos é o aumento da pressão arterial. Então, a desidratação pode estar associada com aumento de nível de pressão arterial também. Então, é óbvio que isso é difícil uma pessoa estar desidratada cronicamente, né? Então, é difícil que isso seja uma causa de hipertensão para um paciente, mas às vezes você pode ter um paciente desidratado que por causa do desconforto da desidratação, ele vai subir pressão arterial. Parece que ter um pouquinho mais de potássio e magnésio na dieta se associa com melhor controle pressórico. Parece que isso ajuda um pouquinho na questão da resistência vascular periférica. O músculo liso ao redor dos vasos sanguíneos ele consegue relaxar um pouco melhor com a utilização de potássio e magnésio. É discutível. Aí suplementa? Oi? Seria um suplemento? Dá para deixar suplemento, mas o que dá para fazer hoje tem o sal com potássio, né? Óbvio que a gente tem que tomar cuidado com algumas das próprias medicações para hipertensão sobem potássio. Por exemplo, os IECA ou BRA, que são os que terminam com PRIO ou com Zartan, eles podem subir um pouquinho de potássio, mas o ideal é dosar o potássio. Mas você pode pedir para o paciente, às vezes, trocar eles chamam de sal light que tem hoje. E parece que isso ajuda a reduzir pressão arterial. Isso pode ser uma estratégia interessante para redução de pressão arterial. É isso. Silvio, obrigado pela presença, cara. Pô, tivemos um monte de perrengue. Ô, Gol, ajuda nós aí, né? Já é o Foi um gol contra hoje, né? Sexto paciente. Já é o sexto convidado aqui que a gente tem que jogar o podcast para mais tarde, porque a Gol
cancela voo, cara. Tá Pelo bizarro. Pelo menos eu não fui o primeiro, então. Eu tava com vergonha galera, já. Cara, que isso. Obrigado pela presença. Onde é que o pessoal pode... Tu tem curso, tem alguma coisa aí pra médico? Onde que a galera pode achar essas informações? Legal. Eu tenho o Instagram, Dr. DR, né? DR Silvio Palva Júnior. A gente tem uma plataforma que chama Cientificamente Saudável. Inclusive, uma das coisas que a gente conversou aqui estão lá um pouco mais pormenorizadas, em aulas distribuídas. Tem todo o metabolismo de colesterol, por exemplo. Essa questão de zona de treinamento. Eu tenho uma aula falando sobre 20 minutos sobre isso. Tudo que tem nessa plataforma. Se quem quiser participar, todo mundo que é profissional de saúde, entusiasta de saúde, todo mundo bem-vindo para entrar lá. É bem legal, assim. Eu tô gostando de fazer uma coisa nova, mas que tem me estimulado bastante. Legal. Até eu tenho aprendido muita coisa com isso. Legal. Então vai ser todo mundo bem-vindo. Eu tenho lá no meu Instagram, vocês conseguem acessar tanto isso quanto para a agenda de consultório e tudo mais. Eu quiser bater um papo, eu tenho uma dúvida, quero tirar aqui. Toda semana eu abro caixinha de perguntas para a gente bater um papo também. Eu sempre gosto de interagir porque eu acho que é uma forma de ver o que epidemiologicamente está acontecendo. As dúvidas das pessoas são muito importantes. Isso mostra para a gente o que é importante a gente estar lendo sobre. E quiser procurar, eu uso sempre o Instagram para isso. Eu fico totalmente aberto nisso. Estou em São Paulo, mas eu sempre estou conversando com pessoas do Brasil inteiro. Legal, obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço, uma honra. Muito obrigado mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz por estar aqui hoje. Legal. Pessoal, curta aqui o episódio, compartilhe com quem você acha que tem interesse. E se você está no Spotify, dá um like lá no YouTube para a plataforma recomendar a gente. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.